Então eu era uma pessoa completamente triste, completamente depressiva. Eu era uma pessoa que andava de cabeça baixa. Eu era uma pessoa que não cumprimentava meus vizinhos. Eu era uma mulher que não sorria. Essa é a chave. Se você não reconhecer que você é um doente para o álcool, Você que o dá alcoolismo é uma continuidade. doença lenta, progressiva e fatal. Eu não quero falar disso, porque me emociona. Aí eu ficava assim, perder meu neto e perder meu filho. Foi muito difícil para mim. O seu irmão pediu um remédio para parar de beber. Imagina, mas eu não vou dar um remédio, comprar um remédio. Não sei se tem um lugar. Eu não sabia nada. Você parece que você começa a ter. Eu era assim. Você tem um mundo assim, E você vive parece só que não naquele olha, mundo, você né? não leque, você não tem. Alcoolismo tem uma saída sim. A cura está dentro de você. Olá pessoal, eu sou o Will. Eu sou a Luana. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast A Dança Convida. A Dança Convida é um projeto que trabalha a dança como forma de saúde e através deste podcast temos a intenção de levar informações relacionadas à saúde a todos vocês. E hoje falaremos sobre alcoolismo. Estamos aqui com a presença do senhor José Bernardes, que ele é presidente da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, e a Terezinha, que faz parte da associação há quanto tempo, Terezinha? 3 anos e um mês. 3 anos e um mês. Faz parte da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. A escolha desse tema se dá porque, assim, eu acho que a droga ilícita, ela já é condenada por si porque ela é ilícita, né? Só que o álcool, ele é muito bem visto por todos. E eu acho que dificilmente a gente conversa sobre. É porque vocês fazem parte da associação, tem um núcleo diferente de pessoas que buscam, mas o álcool ele é muito bem visto na sociedade. Só que existem pessoas que sofrem com problemas de alcoolismo, né? E aí, eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais, para que as pessoas que estejam assistindo a gente, se caso identificar algo, possa buscar ajuda também, né? Então, primeiro eu quero começar com o senhor José Bernardes. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho quem é o senhor José Bernardes e como que o José Bernardes entrou na Associação Antialcoólica. Olha, eu sou José Bernardes, eu pertenço à Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo há 27 anos e 8 meses. E eu cheguei até a associação porque eu fui dominado pelo álcool, eu fui um bêbado no passado. Eu comecei a beber no meados de, bem jovem, no meados de 70, dos anos 70 para 80. Eu comecei a tomar minhas primeiras doses, e aí eu fui me aprofundando e perdi totalmente o controle e cheguei num ponto que não tinha mais saída. O álcool me dominou e atrapalhou toda a minha vida, porque na época melhor da vida da gente, onde a gente constrói alguma coisa, é dos 20 aos 40 anos, onde se realiza profissionalmente, até no amor, na família, em tudo, né? A gente conquista alguma coisa nessa faixa no trabalho. E eu perdi todo esse tempo. Esse tempo foi tudo jogado fora, eu fiquei praticamente todo, não 100%, mas praticamente atrapalhou quase tudo esse tempo da minha vida, dentro dos bares, bebendo e sem plano nenhum de deixar de beber, porque o álcool, quando ele pega a gente, ele domina a gente de uma maneira que a gente não percebe. A gente começa tomando uma dosinha hoje, amanhã é duas, depois da manhã é três, depois da manhã é quatro. Quando você vê, você está tomando um monte. E você não sabe, ele sobe assim, bem suave, como que, bem sorrateiramente, sabe? Bem enganoso. Isso que acontece com o álcool, que faz com a gente. E depois que você está dominado, aí acabou. Aí você perde a vontade de viver. Você perde a vontade de conviver com a sua família passa a não prestar mais, seu pai, sua mãe já não presta, seus irmãos não valem nada, Todo mundo tá todo errado, mundo né? está errado, só você que está certo. Os amigos de boteco, sim, aqueles realmente você anda abraçado,
Aqueles é que são os primeiros. E realmente é o contrário. O álcool ele faz a gente mudar a maneira de pensar. A gente pensa exatamente o contrário do que a vida é. Ele inverte a situação. Ele é o oposto ao álcool. A gente está errado e pensa que está certo. A gente acha que a família não presta, mas na verdade a família que presta. Não é os amigos de boteco. De boteco você não tem amigo. Você tem amigo enquanto você tem algum dinheiro no bolso. Você perdeu aquele dinheiro, acabou aquele dinheiro, acabou os amigos. A família não, a família é para sempre. E eu passei por todo esse processo no alcoolismo. E eu estava num ascendente muito grande quando eu cheguei aqui. E muitas pessoas procuram a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, porque nós temos 52 núcleos dentro da capital, na Grande São Paulo. Todo dia tem uma reunião. E muitas pessoas chegam através de programas assim como esse, de panfletos, de informação, conseguem chegar na associação. Mas eu não cheguei assim, não. Eu cheguei ao contrário. Eu cheguei de uma forma até meio estranha, porque quem me trouxe aqui nem mora aqui. É minha irmã, ela mora lá perto do Mato Grosso. Foi ela que descobriu a associação. Lá, olha para vocês verem a distância, mais de 500 quilômetros. E ela descobriu lá e foi ela que veio até aqui e me trouxe até na associação, me levou. Tem núcleos lá? Não. Lá? É? Tinha, Tinha. antes, nos anos 90, tinha um núcleo lá. E ela, um dia, indo para o trabalho dela, que ela era diretora, e a cidade é pequena. E então, o diretor, não é igual aqui, uma cidade grande. Os alunos, professor, diretor, eles vão tudo morar perto, eles vão a pé, voltam a pé, aluno, Diretor professor, escolar, tudo, né? Escola. tudo junto, sabe? E ela andando na rua um dia, ela viu lá, a escrita associação, que parava de beber, tal, ela falou, puxa vida, meu irmão com esse problema grave lá, quase morrendo lá em São Paulo, e aqui tem um lugar que para, então lá também tem. Aí ela gravou e guardou com ela, porque ela só vinha para cá no final de ano, passar as férias. E quando chegou no final do ano, ela foi lá em casa, ela veio, foi até a minha casa e sentada numa mesa assim como esta. Eu pensei que ela tinha ido conversar comigo de irmão, assim, um papo normal, né? Estava perto dela voltar já, terminar as férias dela, e eu achei que ela fosse bater um papo normal. Mas não era papo normal, não. Ela estava nervosa comigo, Pachu. Ela é minha irmã mais velha. E ela já tinha feito tudo aqui. Ela tinha achado a associação, o horário da reunião, ela tinha o dia, tinha achado tudo lá em Osasco. E eu não sabia de nada. Eu estava de boa lá em casa, bebendo minhas pingas. Tranquilo, né? Recebi ela de uma boa. Nem sonhava em parar de beber. Aí, quando ela sentou assim, na mesa, em casa, aí começamos a conversar, ela não deu nem tempo para mim. Porque a minha irmã era as mulheres normalmente são fortes nas palavras. Mas tem profissão que exige mais ainda. No caso dela, é uma diretora que mexe com muita criança e os adolescentes, se você não for firme, você atropela mesmo, né? Todo mundo já passou por isso, a gente atropela os diretor, professor. Ela chegou lá em casa e falou para mim assim, ó, hoje eu vim aqui para conversar com você, eu pensando que ela ia despedir, que ela ia voltar. Falou assim, vou conversar com você porque é o seguinte, eu estou sabendo tudo que você está fazendo aqui, para o pai, para a mãe, com você mesmo. E eu descobri um lugar que para de beber. E hoje eu vou te levar você lá. Não precisa nem você abrir a boca e falar um A comigo. Tudo que você está fazendo, eu sei. E nesse dia, qual era a sua idade? Eu tinha 38 para 39 anos. Aí ela chegou e falou para mim assim, tudo que você está fazendo de errado aqui, eu sei, não precisa falar nada para mim. Eu já estou sabendo tudo. Descobri o lugar que para de beber e eu vou te levar você lá hoje. Ela não foi perguntar para mim se eu queria ir, se eu aceitava ajuda. Ela falou que ia me levar. Nessa fase, o senhor não reconhecia. Não. Eu estava Se bebendo à reconhecia vontade. como alcoólatra, Não, então. nem pensava em parar Tá. de beber. Nem sonhava em parar de beber. Eu queria O senhor estava beber. tudo certo, Para mim estava tudo estava bem. mil maravilhas. E só que ela já tinha preparado tudo. Aí ela falou assim, se você não estiver pronto 7 horas lá na casa da mãe, que a gente morava perto, 7 horas na casa da mãe, e eu venho te buscar. Aí eu falei, puxa vida, e agora o que eu faço? Aí eu peguei e falei para ela que eu ia. E o senhor sabia o que era essa reunião? Não, eu não sabia. imaginava. E nem ela sabia que parava de beber, só isso. E se você não for, eu venho te buscar. Eu sabia que ela ia buscar mesmo. Aí eu lembro muito bem as palavras dela, que ela falou para mim assim, ó, aqui nessa terra, depois da mãe, quem mais conhece você sou eu. Eu vi você nascer, eu te carreguei você no colo.
você não nasceu bêbado e não vai morrer bêbado, que eu vou te levar você lá hoje. Ela tinha uma fé tão grande na associação, sem saber que era aqui que era o meu lugar, que ela falou, eu te levo você lá hoje, você não vai beber mais. E eu aceitei o convite e fui. E uma vez só que eu fui, foi o suficiente. A reunião nossa tem a duração de 2 horas, tem os testemunhos de 10 minutos cada um. E eu fiquei naquela reunião, assistindo aquela reunião. Chegou no final da reunião, teve a oferta do voto, porque se você não levantar e fazer o voto no final da reunião, você pode até parar de beber, mas você não pertence à entidade. O voto é uma maneira de você ingressar na entidade, você pertencer à entidade, é um vínculo que tem com a entidade, a pessoa e a entidade. E eu me levantei no final da reunião, foi muito difícil. Isso na primeira já? Na primeira vez. Porque eu sabia que ela ia embora. Eu falei assim, se não der certo, a semana que vem ela vai embora, eu volto a beber. Eu tinha intenção comigo de voltar a beber. Ela vai embora mesmo, mais de 500 quilômetros, ela não vai vir aqui pegar no meu pé. Então, na verdade, o senhor levantou para fazer o voto por conta dela, foi Por isso? conta Naquela dela. primeira vez. Foi por Tá. conta dela. Porque se fosse por minha conta, eu não faria. De alguma forma envergonhado com ela ou não? De alguma forma envergonhado, falou, puxa vida, se eu não fizer isso aqui, Acho que mais para ela não pegar no pé, né? Talvez. Tá numa situação meio constrangedora, né? Ela me levou eu lá, fez tudo aquilo para mim. Eu fiz, para ser bem sincero, eu fiz mais para agradar ela. sim. Por dentro de mim, eu pensei mais em agradar ela do que eu. Aí, no final, eu levantei e falei, eu vou fazer, porque não tinha jeito de sair de lá. Eu estava com a minha família inteira, não dava para mim fugir. Eu queria sair fora, mas não dava. Eu não podia nem olhar de lado, que a cadeira ela nem balançava. Então, eu fiquei ali, apertado naquele meio ali. Aí, quando apertou o voto, falei, já que não tem saída, eu vou fazer, né? Fazer o quê? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ele ter aceitado fazer o voto, porque assim que eu fiz o voto, parece que tudo mudou na minha vida. Mas foi assim, coisa assim instantânea, sabe? E ela continuou te acompanhando das outras vezes ou a partir Acompanhou dessa nada, primeira minha- vez ela minha teve que irmã- já viajar? E aí, então, da segunda vez o senhor já foi de livre e espontânea vontade? Não, minha das irmã, próximas? como eu falei, minha irmã, eu fui livre, espontânea vontade. Pressão. Mesmo de Livre, longe, espontânea ela... pressão. Tá. Aí, a minha irmã é bem, como eu falei, ela é bem firme, ela não dá moleza. Ela chegou no outro dia, ela não foi, não. Quem tinha que se virar era eu. Aí foi no sábado, fui na segunda, na quarta-feira, eu fiz o voto numa quinta, na quarta, em menos de uma semana ela foi embora. Na quinta-feira acabou as férias dela. Ela tinha que voltar lá para a escola. Mas eu digo porque assim, o senhor poderia ter parado de ir e ela não ia ficar sabendo. O que te motivou a continuar? Então, mas aí que tá o problema. Quando ela foi embora, ela foi lá em casa de novo. Mas ela não tocou no assunto de bebida. Ela não quis nem saber. Ela foi despedir normal, como eu já não bebesse nunca na minha vida. Ela nem falou nada. Certo? Pegou, se despediu e foi embora. Não passou lição nenhuma para mim. Só que aí, eu já não tinha mais vontade de beber. Tá. Eu chegava nos bares, eu já não tinha aquela vontade de entrar no bar. Eu já parava na calçada. Aquela vontade que eu tinha toda hora, dá uma pinga, dá mais uma, dá mais uma, acabou. Entendi. Depois que eu fiz o voto, a vontade acabou de uma maneira que eu posso ver. Se aqui fosse tudo banhado a cachaça, para mim não fazia diferença. Porque eu não tenho mais vontade. Isso acabou, a vontade sumiu. É engraçado que o senhor está falando desse relato, assim, eu acho que isso acontece com, acho que mais de 90% das pessoas que têm problema com bebida, essa coisa de não reconhecer, né? Eu lembro que na minha adolescência, na época de escola, teve uma palestra sobre alcoolismo lá, e quem foi da palestra contou uma história muito interessante. Falou assim, que tinha um copo com 2 vermes, né? E aí colocou o verme dentro da água, e aí ele começou a nadar. Aí colocou dentro de um copo de cerveja, ele se desfez e morreu. E aí perguntaram para as pessoas, né? O que vocês entenderam disso aqui que vocês viram agora? E aí uma pessoa que bebe levantou e falou, eu entendi. Eu entendi que quem bebe não tem problema com verme. Mata o verme. Exato. Mas Então, assim, sempre vai ter uma desculpa para defender a bebida. defende, e ninguém aceita. Não aceita e defende, faz piadinha desse tipo. Quando eu parei de beber, nos primeiros dias que eu falei para meus amigos, eu não abandonei meus amigos, continuaram sendo meus amigos, estão lá até hoje. Os que estão vivos estão lá. E eu falei para eles assim, eles me chamaram para beber, vamos lá tomar uma? Eu falei assim, não, eu não vou tomar porque eu parei de beber. Eu não estou bebendo mais. Eu falei, eu não estou bebendo mais.
Aí já vem a chamada piadinha, já está na ponta da língua. Ah, não precisa beber mais, não bebe o tanto que você sempre bebeu, que já está bom, está muito bom, certo? Então eu falei, eu parei de beber, é bom você parar mesmo, porque outro dia eu fui beber andando e eu caí. Sabe aqueles papinhos chulos, sabe, Uhum. de piadinha? Tá na ponta da língua, nos botecos tá, tá cheio. Então a gente tem que ser firme, falar não, não, não. A gente da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, a gente aprende a dizer não à primeira dose. Esse é o segredo. E é muito difícil justamente por conta disso, né? Não só pela força de vontade que a pessoa tem que ter, mas pela força de vontade que ela tem, assim, de ouvir essas piadas, por exemplo, porque É uma não, pressão não tem, externa, né? exato. Pessoas para apoiar tem muito pouco, né? Muito pouco. E pessoas para te colocar no buraco tem muitas, muitas. Isso em relação a muita coisa. E assim, não respeita, né? Ok, se a outra pessoa ela quer beber, né? Se ela talvez não tenha um problema, ela consegue beber, e ok. Ok, entenda a outra pessoa. Não, gente, isso daí já me traz um problema e eu não quero. Ok. Acho que dificilmente no bar você vai encontrar alguém que te fale parabéns pela sua atitude, Mas eu né? encontrei. Eu Ótimo. encontrei antes de fazer o voto de ingresso, no mesmo dia que a minha irmã saiu de casa, que ela não deu muita conversa comigo, ela estava por aqui comigo. Ela só me intimou eu para ir e já virou as costas e foi embora. Ela não queria papo comigo, ela estava super nervosa comigo. Eu conheço muito bem ela. Aí o que eu fiz? Eu me arrependi de ter falado sim para ela. Mas já tinha falado sim. Falei, aí você começa a pensar um monte de coisa, a cabeça da gente faz assim, tchum, vira tudo. Aí o que eu fiz? Eu fui numa barraquinha que tinha perto de casa, onde eu sempre bebia. Para você ver como que é as coisas. Aí eu cheguei naquela barraquinha e eu pedi para a mulher assim, dá uma pinga para mim. Aí a mulher deu uma pinga para mim. E era de madeira assim. Dá uma pinga para mim. Ela me deu a pinga e eu peguei e bebi a pinga. Aí eu falei para ela assim, ela falou, deu dinheiro para ela. Ela me deu o troco. Aí quando ela me deu o troco, eu falei assim, eu não quero o troco. Era 5 de janeiro, era o começo do ano. Ela falou assim, mas já passou Natal e Ano Novo, você agora está me dando caixinha? Já passou o ano, o tempo da caixinha. Aí eu peguei e falei para ela assim, mas eu não vou te dar caixinha. Quem falou para você que isso aqui é caixinha? Não é caixinha. Falou, o que que é? Falei assim, é para você colocar tudo de pinga para mim. Aí ela pegou e colocou tudo de pinga. Colocou uma pinga, né? Aí eu peguei e coloquei aquela pinga e falei, coloca tudo. Ele falou, mas espera, você não bebeu? Eu falei, não, quero que você coloque nos copos. Ela foi enchendo os copos tudinho com aquele dinheiro que sobrou de troco. Foi pá, 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 até dar aquele valor. Aí deu aquele valor, eu peguei e fiz assim. Pum, 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 bebi todos. Um em cima do outro. Quando eu acabei de beber, ela estava assustada, bem loira. Ela estava assustada. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com você? Nunca vi você fazer isso. Agora você ficou louco de vez. Aí eu falei para ela, aí vem as ideias. O que eu falei para ela? Falei, sabe por que eu fiz isso? Ela falou, você ficou louco, no mínimo, porque eu nunca vi você beber pinga desse jeito. Aí eu falei para ela assim, sabe por que a minha irmã falou que vai me levar no lugar que eu não vou beber mais, eu vou parar de beber. E sabe o que ela respondeu para mim? Ela falou assim, ó, Deus que te ajude que você para de beber. Eu vejo você todo dia bêbado, eu tenho a maior dó de você bêbado, eu não posso fazer nada, você é um rapaz novo. Eu vejo você tropeçando para chegar na sua casa, da onde que ela estava, ela via. Sabe aquelas ruas assim, que você quer um T? E onde ela estava, ela viu o meu portão. Então ela falou assim, eu vejo você chegar na sua casa, morro de dó de você, Deus ajude que você nunca mais beba. E era a dona do... As primeiras palavras que eu recebi foram essas. Primeira pessoa que eu falei que eu não ia beber mais era a dona e ela me desejou isso para mim. Esse foi mais um incentivo ou não? Deus para mim não, porque eu nunca não me liguei na hora, mas eu acho que Deus deve ter ouvido. Sim. Com certeza, viu? E abençoado as palavras dela, né? Porque eu por dentro de mim, por dentro do bêbado é tudo diferente. É muito difícil. E, seu José, qual que é a diferença, por exemplo? Porque eu acho que é muito difícil para as pessoas que têm problema com álcool entender o porquê que elas não podem beber e outras pessoas podem. Porque eu acho que é uma linha muito tênue, né? De quem pode beber e quem não pode. Qual é o momento que eu tenho que parar? Opa, peraí. Isso, talvez eu não possa continuar fazendo isso porque isso aqui está me prejudicando. Não sei, é aquela pessoa que talvez beba de final de semana e fique bêbada e tal, assim, como que a gente consegue perceber essa diferença? Olha, no decorrer desse tempo que eu estou na associação, a gente ouve muitos testemunhos, muitas palavras, muitas frases, e eu sempre ouvi dizer o seguinte, que
para você perceber que você ou já é um alcoólatra, ou é um predestinado a desenvolver essa doença, que é uma doença, o alcoolismo é uma doença, é quando você toma a primeira e logo em seguida sente a vontade, a necessidade de tomar a segunda. Aquela primeira já não está satisfazendo você. E Se é por você beber uma, necessidade mesmo, é né? necessidade. Se você tomar a primeira e logo em seguida sentir necessidade de tomar mais uma, se você ainda não é, você já está desenvolvendo essa doença. Fique esperto, porque em pouco tempo você vai ser um alcoólatra. Aí você vai tomar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vai. Talvez você seja aquela pessoa que fique pensando até É, na próxima hora que vai beber, né? Não é exatamente. uma coisa que Não. acontece, né, de Eu vez em entendi o que você quando. quis dizer. Quando uma pessoa toma uma numa festa, e E vai tomar ok, só 2 meses para frente, na outro aniversário, o ano não que é porque vem. talvez tenha ficado bêbado um Não. dia ou outro, É, não. A pessoa ela tem realmente uma dependência, né? Ela é. precisa daquilo, Tomou a né? primeira, sentiu necessidade de tomar a segunda, E pode o ligar o ponto alerta vermelho. interessante é que, assim, nessa fase eu sentia o sabor da cachaça ou era só o álcool que satisfazia? Olha, o álcool, a pinga é um negócio tão ruim, que a gente dá ânsia, você fica arrepiado, dá suador. Eu não sei por que que a gente bebe. Porque se fosse um licor, uma coisa enganosa, prazerosa de você saborear, mas a pinga é ruim. Queima tudo por dentro, arde, sai lágrima, sai tudo. E a gente, o efeito do álcool mesmo, porque a gente muda o comportamento. No começo, você muda o comportamento. Por exemplo, quantas namoradas eu arrumei porque eu bebia? Mas ao mesmo tempo que eu arrumava, eu perdia. Exatamente por estar bêbado. Você arrumava hoje, amanhã você estava sem a namorada. Você criava coragem para arrumar, certo? O álcool fazia isso. Você cria coragem para chegar na menina. Aí você ganha a menina, tal, tal. Só que depois, o que acontece? No outro dia você está bêbado, no outro dia você está bêbado, você perde a menina. Na mesma intensidade, né? Exatamente, você entendeu? O álcool serve para isso, para te dar motivação para fazer as coisas. Você cria coragem para fazer coisas que normalmente você não faz. Então você passa em lugares, por exemplo, eu já passei em lugar de noite que eu tenho medo de passar de dia. E eu passava à noite. E hoje, se mandar eu passar de dia lá, eu passo arrepiado de medo. Vira Superman, né? Você entendeu como que é? Então o álcool leva a gente por esse lado aí. Você não enxerga. Você fica totalmente transtornado. Além de não enxergar, eu ainda esqueci, eu tinha esse problema. Hein? Se eu conversasse com vocês aqui hoje, se tivesse cobrar eu amanhã, não precisava Não cobrar eu não, lembrava. que não lembrava de É nada. uma característica, né? Dava amnésia alcoólica, É, porque é como se a bebida tivesse dominado mesmo, né? A pessoa dominada. sai de si. Eu não almoçava, eu não jantava, eu não queria trabalhar, eu não queria mais nada. Eu queria só pinga. Eu quero conversar um pouquinho agora com a Terezinha, porque eu achei interessante assim, né? Por conta da sua história. E nós trouxemos a Terezinha porque é um outro lado, o lado da mulher que passou por isso. E aí a gente queria entender, Terezinha, se existe alguma diferença em relação à visão da sociedade. Como que foi isso para você, de você descobrir que você tinha problema com álcool? Conta primeiro pra gente quem que é a Terezinha. Terezinha, ela é uma mãezona, uma mulher batalhadeira, trabalhadora e uma mulher que foi muito sofrida devido ao alcoolismo do meu ex-marido. Meu ex-marido era um bêbado, um alcoólatra, e eu fui casada com esse alcoólatra por 10 anos da minha vida, e durante esse período de 10 anos eu comecei a se sentir uma mulher depressiva. Eu comecei a me sentir uma mulher depressiva, uma mulher triste. Meu ex-marido não dava atenção a mim, nem à filha. Então a gente vivia sempre sozinha. Eu é como chamava para sair e dava aquele realmente o como alcoólatra. Eu chamava para a gente sair no outro dia e ele esquecia. Ele esquecia no outro dia que tinha me convidado para que eu tinha convidado para sair. Então sempre quando eu chamava ele para ir para algum lugar com a criança, ele falava: "Não, a gente não vai porque vamos gastar". E ele não gastava comigo e com a filha, mas com os amigos ele tinha para gastar à vontade. Comigo e com a minha filha, não. E eu estava lembrando até esses dias que era triste a situação,
Porque meus vizinhos, alguns dos meus vizinhos não conhecia eu como esposa dele. Quando a gente mudou de um bairro para o outro, eu passava na rua e quando eu falava é meu marido, ele, nossa, você é casada com ele? Não sabia, eu achei que você era a esposa de outra pessoa. Então, quando eu ouvia isso de algumas pessoas, aquilo me trazia mais tristeza. Então, eu era uma pessoa completamente triste, completamente depressiva. Eu era uma pessoa que andava de cabeça baixa. Eu era uma pessoa que não cumprimentava meus vizinhos. Eu era uma mulher que não sorria, que não tinha um sorriso. Hoje eu ando sorrindo, eu sorri à toa, mas antes eu não tinha. Eu apaguei aquele meu sorriso, deixei minhas amizades que eu tinha para trás, eu acabei com minhas amizades, me afastei da minha família. Eu já não era muito apegada à minha família, assim, porque eu saí de casa muito jovem. Mas até da minha família eu costumei me afastei de tudo, tudo, devido ao meu ex-marido. Nunca foi agressivo comigo, não me batia, nunca foi, de jeito nenhum. Mas eu Por me vergonha? afastei. Vergonha. Eu me afastei, eu tinha vergonha quando chegava alguém e contava uma história que o meu ex-marido tinha aprontado. Seu marido fez isso. Eu ficava com vergonha, eu baixava a cabeça e saía. Porque eu tinha vergonha de ver as coisas que ele aprontava bêbado. Então ele aprontava, o bêbado sempre apronta alguma coisa. Então ele aprontava de dormir em cima de mesa de bar, de dormir no chão, de dormir dentro de carro. Então ele sempre aprontava. E quando alguém falava, eu ficava com vergonha. Eu tinha vergonha. E eu andava uma pessoa de cabeça baixa e na minha casa não tinha um espelho. Eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Se eu passasse em um lugar que eu visse um espelho grande assim na parede, eu baixava minha cabeça para mim não olhar meu reflexo. Eu me sentia uma pessoa velha, assim, uns 30 anos, completamente envelhecida que eu tinha ficado. Eu tinha muito vergonha de me olhar assim no espelho. E quando um vizinho me cumprimentava, eu baixava minha cabeça. Os vizinhos me davam bom dia, eu baixava minha cabeça. Hoje eu ando sorrindo, dando bom dia para todo mundo. Mas não, o vizinho me dava um bom dia, eu baixava a cabeça, não respondia. Tinha vizinho que falava que não me suportava, porque eu não falava com eles. Mas não era porque era devido o uso da bebida do meu ex-marido que fazia com que eu fizesse isso. Eu não cumprimentava ninguém. Era isso que fazia. Então, quando eu me separei dele, foi que eu conheci o álcool. Quando minha filha nasceu, a minha filha pequenininha, minha filha hoje tem 8 anos, logo que ela nasceu eu conheci o álcool. Porque eu achei assim, que na minha cabeça o álcool ia me dar uma alegria diferente. Eu recebi um convite para sair, eu tomei a cerveja, eu não gostei daquela cerveja, porque era amarga, mas eu me senti tão leve, tão feliz ali naquele momento, eu sorria, eu brinquei com as pessoas que estavam do meu lado, me senti leve, me senti bem. E com o passar do tempo, eu conheci o álcool, a cachaça mesmo. Cachaça quente, realmente, insuportável o gosto da bebida, mas eu gostava. Aquilo me fazia bem. Eu me sentia leve, eu dançava, eu sorria, eu conseguia namorar mais, paquerar os rapazes. Eu me sentia completamente leve, completamente diferente. Então aquela bebida me trazia uma alegria totalmente diferente do que eu era. E eu sempre pensava, meu ex-marido tinha amigos, hoje é eu que tenho amigo. Meu ex-marido era feliz, hoje eu sou feliz. Eu achava aquela felicidade. Para mim, ali era a maior felicidade. Amigos eu tinha demais. Muitos amigos, ligava para os amigos na quinta-feira e já saía quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias eu estava no meio das baladas. Me sentia bem naquela mesa cheia de cachaça. Não tomava cerveja, não, eu gostava da cachaça. Podia ter cerveja. Só se por um acaso não tivesse cachaça mesmo, porque eu dava prioridade à cachaça. Aquelas cachaças fortes que meu ex-marido bebia no passado, que eu não suportava o cheiro dela, porque o cheiro da bebida do outro dia era mais ruim ainda. Você dormir com uma pessoa ali com aquele cheiro daquela bebida, aquele cheiro curtido ali, é horrível. Mas eu gostava daquilo. Então, aquelas bebidas que ele gostava ali, nossa, eu não admirava aquelas bebidas. Eu gostava daquelas bebidas. Ali me fazia bem, me sentia bem. Eu, Engraçado que a sua história é muito interessante porque ela teve uma reviravolta, só que inversa, né?
aquilo que você odiava, você separou, né? Tipo aquele filme que a gente assiste, que a gente acha que é um final e é outro. Não, não vai para esse lado. Você foi para um lado que seria O dele, lado né? dele, eu fiz isso, eu fiz essa E troca. enquanto porque tinha uma outra relação, né, sua com a bebida, aquela coisa de você ver ele naquela situação e não querer beber até então porque você via ele naquela situação. Separou, é como se, eu não sei o que acabou passando na sua cabeça, como se você não enxergasse mais toda aquela situação, né? Eu não Eu vou existia. viver, né? Interessante que ela não tinha raiva da bebida. Ela tinha Não. vergonha das Do, Do atitudes que do marido. das exato. atitudes. Tanto que Interessante quando isso. eu ia para as baladas, assim, que alguém mostrava o que eu tinha feito lá, gravava e mostrava, eu achava engraçado. Eu ria, mas era a mesma coisa que meu ex-marido fazia. O meu ex-marido aprontava, e às vezes quando eu gravava e mostrava, você fez isso, ele ria e falava, eu não vou mais fazer, que é vergonhoso. Mas eu fazia a mesma coisa. Eu falava, nossa, que vergonha, eu fiz tudo isso. No outro final de semana eu estava fazendo igual. Eu estava fazendo a mesma coisa. Eu fiz a troca, simplesmente eu troquei. É que geralmente quem passa pela sua situação, que tem um ex-marido que era alcoólico, ele tem raiva da bebida, né? Não, esse negócio não presta. Você não tinha raiva, você tinha vergonha das atitudes do seu ex-marido, Do né? ex-marido. É E na diferente. bebida, eu achei que eu encontrei a felicidade. Eu achei que eu era feliz ali naquelas bebidas. Eu achava que o tomar um copo de cachaça era felicidade. E isso que você vai falando vai de encontro ao que o José Bernardes falou, que realmente o alcoolismo ele é uma doença, porque até então você não sabia que você tinha aquela doença, você tinha uma aversão àquilo, até a hora que você experimentou. Exatamente. Experimentou, E opa, gostei. já É a fez. primeira dose, não né? quer mais. Exato, fez um efeito diferente em você do que faria em outras pessoas, por Exato. exemplo. Já trouxe aquela. Alegria, já me Exato. senti bem e tomei um copo. E não gostava de copinho um pouquinho. Eu gostava de copo cheio. Foi só E potencializando, né? Desenvolveu a Exatamente. doença, né? exato, Desenvolvendo. exato. E quanto tempo que você ficou nessa situação, Terezinha? E quando que você percebeu que, opa, peraí, agora quem tá com problema sou eu? Eu bebi por 4 anos. 4 anos da minha vida, desde a minha separação. Eu me separei em 2014. No finalzinho de 2015 eu comecei a beber. Então, quando foi em 2019, foi que eu disse, tá na hora de parar. Porque eu fui na Associação Antialcoólico, levando uma pessoa para conhecer, porque quando eu levei essa pessoa, eu entendi que aquela pessoa que eu tinha levado precisava parar de beber, porque aquela pessoa usava droga e usava bebida. Então ela bebia descontroladamente, porque quando junta os dois é diferente. A droga corta o efeito do álcool. Então aquela pessoa não sabia beber. Eu não sabia. Por que que você bebe tanto? Você não se bebeda? Eu não entendia, eu não sabia que ele fazia uso da bebida alcoólica, da droga. Droga. Então ele falava: Não, eu não sei, é porque eu sou homem, você é mulher. Não, é diferente. Só que ele não tinha forças para trabalhar. E eu também não entendia o porquê. Aí, quando eu conversando com a mãe dele falou que ele usava droga e que ele já tinha ficado internado por diversas vezes. Então, eu fui pesquisar onde ajudar. E perguntando a alguém, o meu vizinho falou, eu faço parte da associação anti-alcoólico e ela é assim, assim, assim. Eu falei, vou ligar lá, vou saber como é que é. Eu fui, liguei, perguntei como é que se tratava, se eu precisava ir também, acompanhando ou só mandar a pessoa. Não, aí falaram, você vai, que a família é muito importante nessa ajuda. Então, no seu tratamento, a família é muito importante. Eu falei, eu não faço parte da família dele, mas eu vou. Já que a família não quer ir, eu vou. Então eu fui, cheguei na reunião, me sentei ali naquelas cadeiras e comecei a assistir aquela reunião. E comecei a assistir e aqueles testemunhos começaram a falar comigo. Então, cada um testemunho que passa ali é muito forte. E começou a falar comigo. Mas eu disse, não, mas eu não preciso parar de beber, porque eu sei me controlar. Eu achava que eu sabia me controlar. Então eu falei, eu sei me controlar. Quem não sabe controlar é a pessoa que eu estou trazendo. Eu paro de beber e eu trabalho a semana inteira. Mas só que eu trabalhava a semana inteira e sexta-feira eu gastava todo o meu dinheiro da semana. Então, eu não sabia. Eu achava que eu sabia naquele momento. E eu ouvindo ali os testemunhos, eu preciso me levantar e aceitar o voto. Eu não me levantei. A pessoa se levantou e aceitou. Eu não, porque eu achava assim na minha cabeça que eu não havia necessidade. Mas eu dei continuidade a ir assistir as reuniões. Todo dia da reunião eu estava lá assistindo. E eu comecei a entender. Eu disse, não, eu preciso parar. Eu comecei a falar o que minhas filhas têm um pai alcoólatra. E a mãe está indo no mesmo caminho. Suas filhas tinham quantos anos, Terezinha? A Nessa minha época? filha, uma estava com 10 aninhos e a outra com 1 aninho.
A de Que 10 anos chegava a te falar alguma coisa? não, Não? não falava. É A muito nova pequenininha também, levava, né? não. Uhum, E a pequenininha levava tudo na brincadeira. A uhum. pequenininha chegava na minha geladeira, abria a geladeira e falava que tinha outra cachaça e uma cerveja. Ou uma água. Então, tinha sempre bebida, Mais cachaça do que mais água. cachaça do que água. Então eu falei, não, tá na hora. Eu tô levando a pior droga pra dentro da minha casa. Ali, as minhas filhas podem pegar e beber. Então, eu tava dando início, eu tava incentivando. Quem era eu pra amanhã eu cobrar das minhas filhas que elas não podiam beber, se eu tava colocando a bebida dentro de casa também? Então eu fiz o quê? Não, tá na hora de eu parar. Então eu me levantei e aceitei o voto. Porque eu comecei a entender, não, se eu não parar agora, vai ser pior. Daqui um dia minha filha não tem nem mãe nem pai, os dois estão na rua bebendo, alcoólatra. Que eu já estava me separada, ele morava no Nordeste, e aqui em São Paulo só eu e elas. Então, a mãe é alcoólatra e aí as crianças. E como que é essa força parar e manter sem, sem nem chegar perto da bebida? De Não, onde vem essa força sua, assim, de parei mesmo? eu acho que na minha força foi na família, pensei nas filhas. A minha força Principalmente foi nas pensar nas filhas. minhas filhas. Porque eu comecei a ouvir os testemunhos e entender assim que o pai dela era alcoólatra. Então, se as minhas filhas tivessem uma mãe alcoólatra, minhas filhas já não tinham mais família, que no caso era só eu e elas. Então, a minha força veio isso. Eu olhava para elas e falava: eu preciso parar. Eu preciso estacionar meu vício. Então, isso foi através disso. Eu olhava e disse, não, se eu não parar, amanhã minha filha vai ter uma mãe alcoólatra também. Foi de onde veio a minha força de vontade de parar. E e ajudar o próximo também, porque quando eu parei, pensei, vou ajudar meu próximo. Se eu parar, eu posso ajudar esse companheiro que eu estava levando ele. Eu poderia estar ajudando ele também. E até então, Terezinha, não tinha nenhum amigo, vizinho, alguém que tivesse chegado e conversado com você. Olha, Terezinha, vamos bater um papo? Eu acho que talvez você esteja passando do limite. Vamos tentar ver. Ninguém chegou Não. a vir Ao, conversar. ao contrário, vamos sair, vamos beber? Então, os vizinhos faziam isso. Vamos sair, vamos pra balada, vamos beber. E ninguém nunca chegou e conversou a respeito disso. Até porque eu não conhecia o alcoolismo, eu não sabia o que era um alcoólatra. Eu morava com meu ex-marido, mas eu não sabia o que era alcoólatra. Eu vim conhecer o alcoólatra dentro das casas. Quando eu entrei na casa e comecei a ouvir o testemunho, eu falei, mas meu ex-marido era um alcoólatra? Até então, para mim, ele era um bêbado, que só não parava porque não queria. Então, eu vim descobrir isso. Então, para mim, aquele meu momento de estar bebendo ali, de diversão, não era preciso eu parar. Então, se alguém chegasse pra mim e dissesse, você tem que parar, olha suas filhas. Eu ia falar, eu tô me divertindo, eu acabei de me separar, eu preciso me divertir. Eu preciso curtir minha vida, porque eu nunca curti minha vida. Eu nunca tinha curtido a vida, então pra mim era só curtição. Eu precisava curtir. Então, não, ninguém nunca chegou e vamos parar, não, vamos beber e eu vamos beber. Acho que o E principal motivo para parar é se reconhecer como alcoólatra, né? isso, você tem que Você se se reconhecer. reconhecer. Você se reconhecer que você é um Um dependente doente para químico. o álcool. Você não pode tomar a primeira dose. Isso é a chave. Se você não reconhecer que você é um doente para o álcool, Você o dá alcoolismo é uma continuidade. doença lenta, progressiva e fatal. Então, se a pessoa assiste uma reunião onde que a gente encontra força na família, que né, a Terezinha falou, tem a força da família, muito importante. Mas uma força grande mesmo que a gente encontra dentro das reuniões. É através dos testemunhos dos amigos, você ouvindo um, ouvindo o outro, que vai te dando força para você dizer não amanhã à primeira dose. Cada reunião que você participa, você sai fortalecido para o É. outro dia. São todos ali pro mesmo propósito, né? Você entendeu como é que é? Hoje eu ouço elas, aí amanhã eu vou em outro lugar, encontro com você, você vai dar o testemunho, o seu testemunho, vai ser dando, um vai dando força para o outro do dia a dia, sempre pensando no próximo dia, para dizer não, primeira dose, amanhã, porque a oferta ela continua aí fora. Então a gente se prepara dentro das reuniões, a gente se fortalece dentro das reuniões. É claro que a família é a base de tudo, mas as nossas reuniões é muito importante. A gente tira muita força da reunião. E a nossa intenção em trazê-los aqui é justamente de mostrar que tem um grupo de apoio, tem um grupo de amigos onde você talvez não ache que possa encontrar. Porque assim, é muito difícil a gente ter força sozinho quando a gente está lá embaixo. A gente precisa de alguém para dar corda pra gente. É muito difícil sozinho, gente. É. E assim, eu acho que quando a gente passa por esse tipo de problema, a gente só tem pessoas realmente para afundar, como a gente já falou. E tem muito essa coisa do julgamento.
de você se sentir inferior, de você se sentir um fracassado. Então, assim, se você se reconhece com algum tipo de problema, a gente vai deixar depois no final do podcast os núcleos, os números de telefone e quem quiser entrar em contato, acho que é muito importante, pelo que vocês estão vendo aqui, lá é um grupo de pessoas que está para abraçar. Não tem ninguém para apontar o dedo, não tem ninguém para julgar, porque eu acho que tem muito isso, né? Acho que de você se sentir envergonhado, de você se sentir um fracassado, e não buscar lugares, não assumir por conta disso. Exato. Ninguém precisa saber, sabe? Vai num grupo, conhece. Se você não quiser, acho que falar pra ninguém que você tá indo, ok. Eu acho que é um momento muito particular de todas as pessoas que precisam de ajuda, né? E aí, da forma como vai se sentindo melhor, ou vai expondo para as pessoas, enfim, mas acho que cada um tem um caminho, cada um tem um tempo, mas é importante procurar ajuda. Julgamento e apontamento de dedo, assim, a gente sempre vai ter lá fora, né? Mas existe um grupo que tá ali, ó, peraí, você não tá sozinho. Eu já passei por isso que é importante. São pessoas que já passaram por isso. Não são pessoas que simplesmente estudaram, olha, você tem que fazer isso, você tem que, porque eu estudei. Não, vocês vivenciaram isso. Então, não tem não, não precisa ter vergonha. Eu passei por isso, eu tô aqui com você, né? Eu acho que isso é muito importante na associação. Esse é mais importante. É muito bom lá na associação é o acolhimento. Quando a pessoa chega toda destruída, arrasada, a gente não olha para a pessoa como que ela chegou. A associação não. A associação abraça a pessoa do jeito que ela veio. Isso aqui é muito importante. Se ela tiver com descalço, ela entra. Se ela tiver sem camisa, ela entra. Se tiver com uma calça rasgada, ela entra. Do jeito que ela tiver, ela vai entrar. Ela é muito bem recebida em todo lugar. Nós não temos, assim, preconceito de nada. Chegou lá, a gente recebe de coração aberto, de braços abertos. E a gente, como você já disse, a gente já passou por isso, a gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é uma sarjeta, eu sei que é uma cara ralada, eu sei quantos tombos eu já levei. Literalmente tombos, né? Tombo de verdade, não é tombinho não, tombinho de machucar. Então a associação tem essa vantagem, porque existe uma saída, existe uma saída. É uma doença, mas você tem condições de estacionar essa doença. E você também fica totalmente à vontade, porque lá nós destacamos a pessoa de primeira vez que chega nessa situação como a mais importante da nossa reunião. Nossa reunião é sempre dedicada a essa pessoa que chega de primeira vez precisando de ajuda. Nós dedicamos totalmente essa reunião para ela. E no final da reunião, se ela entendeu, ela levanta quando ela é convidada para fazer um voto. Mas se ela não quiser, a gente não força também. Você entendeu? Ela pode voltar outro dia, ela pode voltar outra semana, a porta está sempre aberta. A gente deixa a pessoa totalmente à vontade. Não tem esse negócio de terminar a reunião, oferece o voto, pegar para o braço e levar lá na frente. Não, não tem nada disso. A pessoa vai levantar de livre, espontânea vontade. Aí ela levanta, vai lá, faz o voto dela e passa a ser integrante, ela recebe todo o nosso carinho, todo o nosso apoio. E é assim que funciona, sem obrigação nenhuma. Então esse é o nosso trabalho. E não cobra nada, é um trabalho gratuito. A associação não é uma entidade filantrópica, então não tem fins lucrativos, então tudo... Assim como qualquer doença, né? Uma coisa que eu acho E que é é uma doença que não tem importante remédio. a gente fixar, que não tem classe social, não tem Não. religião, Não tem preconceito de tirar, raça, exato, cor, e assim, a cunho gente... político, religioso, nada. E parar de pensar, por exemplo, que o bêbado é só aquele que a gente vai encontrar morando na rua. Não, gente, não tem, é uma doença, assim como qualquer outra doença. É. Então, assim, se você tiver esse problema, não se diminua por isso, porque é uma doença. E você muitas vezes não, assim, eu não gosto dessa palavra culpa, né? Eu acho muito pesada. Às vezes você não tem culpa disso. Você traz a responsabilidade para você, né? Eu fiz minha família sofrer, ok. Mas assim, tem cura, tem um jeito, Tem uma né? saída, Tem uma tem uma luz no saída, fim do túnel. exatamente. Como, por exemplo, não é só homem, a Terezinha está aqui. Mulher, Exatamente, exatamente. pega ambos os sexos. O álcool não escolhe. Se você é alto, se você é baixo, se é pequeno, grande, rico, pobre. Quantas carreiras promissoras de artistas, jogadores, atletas que a gente sabe que foi encerrada pelo álcool, pelas drogas. Exatamente. E a gente sabe disso. Exatamente. Onde entrou o alcoolismo e as drogas, encerra a carreira de qualquer um. Em qualquer campo profissional. No seu, no meu, no qualquer um. Com certeza. Ele entra para destruir. E a associação está lá para receber essas pessoas que precisam de ajuda gratuitamente, porque
Não tem como você, vamos supor, cobrar. Como que você vai cobrar de uma pessoa que está desacreditada? Ele não trabalha mais. Se você falar em dinheiro, ele não entra, ele nem entra. Tem pessoas que chegam lá numa situação que ele chega tão ruim, mal trajado, que ele, às vezes ele tem vergonha de entrar, porque ele está com a roupa rasgada, está assim, mas a gente pega na mão dele. Não, você vem aqui, a cadeira que eu sentar, está limpa para mim, está limpa para você também. O café que eu tomo é o café que você vai tomar, a bolacha que eu como é a bolacha que você vai comer. O tratamento é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Eu perguntei Não pra é porque a Terezinha. pessoa está sem tomar banho que eu vou sair de perto da Terezinha e vou sentar pro lado de lá. Não, vou ficar junto com a Terezinha 2 horas, mesmo se ela estiver sem tomar banho. Ou se for no caso, verso eu sem tomar banho, a Terezinha ia sentar aqui E e é ia um ficar. caminho, né? Muitas vezes a pessoa tá depressiva, que era o caso também da Terezinha, né? Que antes de se separar, não conseguia nem se olhar no espelho. Então, não tem como julgar, gente. A pessoa realmente, ela às vezes não toma banho, não arruma É. casa, não tem vontade de viver, Até eu ia falar né? para você, quando você falou trazer uma família, eu ia falar para você, a Terezinha atende a necessidade de ambos os lados da sua questão, porque você queria uma pessoa da família. Ela vivenciou os dois lados. Exato, Ela vivenciou o exatamente. lado de sofrida antes da bebida, porque ela não bebia, Depois do. e depois foi ela que passou para o lado de lá. Ela não podia ter estendido a mão essa primeira dose, infelizmente. E eu perguntei pra ela da força, porque o álcool é muito mais difícil que a droga ilícita, né? O álcool tá aí na mesa, tá na esquina, tá na mesa de jantar. O álcool tá ali. Ele não tem Então o você mesmo não julgamento, tem. né? Então você Não. dizer não, você é muito careta, não vai tomar uma exatamente. cervejinha, não vai. Não, é muito diferente. Então, essa força tem que vir principalmente de dentro, De dentro. né? É. Eu decidi não tomar mais nenhuma dose. É aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Não a primeira dose, evitar os velhos E caminhos. é muito mais difícil porque você não faz Evitar a escondido, porta né? de bar, evitar essas coisas, a gente É. tem que evitar. Porque se eu não bebo mais, o que eu vou ficar fazendo em porta de boteco? Uhum. Não tem nem É motivo, Não faz né? sentido. Minha vida agora é outra. Eu parei porque eu mudei. Sim. Se eu mudei, se eu andava por aqui e não deu certo, se eu mudei, eu não posso mais passar por aqui. Eu tenho que cortar a volta daqui e procurar um outro caminho. E não é só uma questão de opinião, né? É. Porque o álcool ele faz a vida da gente virar do avesso. Eu sempre falo, tem muita gente que pergunta do interior, "Ô, como é que tá fulano? Como é que tá ciclano aí em São Paulo? Ah, fulano tá bem, fulano tá bem, fulano tá bem. E o fulano de tal? Ah, ele entrou pra bebida, ele tá bebendo todo dia, a vida dele tá de ponta cabeça. A pessoa não fala isso? Por que tá de ponta cabeça? Tá ao contrário. Bebeu já vira, já tá totalmente ao contrário. Então fala, a vida dele tá do avesso. Quer dizer, tá do avesso o que é? É o outro lado, do lado errado. Então, todo mundo fala isso. O álcool, ele inverte a situação. O motorista não vai na contramão, ele não acha que está certo, o bêbado. Ele vê aquele monte de carro vindo para cima dele e acha que aquele monte de carro está errado. Esse carro está vindo ao contrário em cima de mim, mas é ele que está na contramão. E ele acha que ele está certo. Você não vê ninguém falar bem do álcool. Para todo mundo que você vai falar, o álcool é só coisas ruins. O álcool não te traz o bem. Te traz na hora que você tá ali bebendo, que você tá ali bem, mas no outro dia, se você parar para pensar no outro dia, você tá o quê? Gastou tudo que você tinha. Então você não tem como a gente falar nada de bem, de bom do Alegria álcool. falsa. Alegria falsa. Alegria só naquele momento. No outro dia acabou a alegria. No outro dia vem a ressaca, vem a tristeza porque você já não tem mais nada para gastar. Vai ter que trabalhar para repor o que você gastou. Eu quantas vezes deixei conta de atrasar porque eu dava prioridade ao álcool. Minhas contas atrasavam porque eu dei prioridade ao álcool. Tem Então uma não coisa tem o que- interessante que eu vi essa semana. A pessoa fala do alcoolismo. Eu bebo quando eu quero, paro quando eu quero. Tudo Isso bem. é normal. Então eu vou dar uma dose de uma pinga bem forte para o médico que vai operar o seu filho antes de iniciar a cirurgia. Vou te dar uma dose para o piloto do avião que está levando 380 passageiros para ver se ele vai chegar bem ao destino, né? Então é muito, muito delicado esse assunto, porque é como eu falei, a pinga está aqui na mesa. Você não está bebendo escondido, você bebe socialmente, né? Diante de amigos, diante de famílias. Então, como que você vai falar não, né? É questão de opinião mesmo. Você tem que colocar na verdade. cabeça se você parou. É porque tem Parou, muita acabou. gente que fala que tomar uma é remédio. Eu sempre questiono, falo, bom, fui no médico um monte de vezes, eu nunca vi médico receitar pinga de manhã, meio-dia e à tarde. 3 vezes ao dia, um copo de pinga. Não tem esse tipo de receita. Como que é remédio? Onde que ela entra como remédio? Exato. Não dá para entender. Mas É. tem gente que chega nesse ponto de dizer que a bebida alcoólica, principalmente a cachaça. Cachaça faz bem para a saúde, cachaça precisa tomar. O corpo precisa não sei do quê. Uma por dia faz bem. É,
Meu ex-marido fazia isso. Ele ia lá e comprava uma cachaça diferente, falava, vou tomar uma cachaça tal que é bom pra tal doença. Ele ia lá e tomava, não era. Vamos pro verbo, né? É mais uma É, aquele desculpa. verbo que você falou. E a gente não tem explicação por como a gente começa a beber. Como a Terezinha começou. E eu comecei como? Meu pai não bebia, minha mãe não bebia. Vocês imaginam como o sofrimento do meu pai e da minha mãe. Sem os dois fazer uso de bebida alcoólica. Não me ensinaram. Eu aprendi. E aí? Eles não tiveram força para me tirar. Porque a gente sempre fala, colocar um copo na mão de um adolescente, de um rapaz ou de uma moça, ou um cigarro, é fácil, qualquer um coloca. Agora eu quero ver tirar Quero depois. tirar. Um coloca, pode juntar 1000, depois não tira. E tem gente que morre com ele na mão. E ninguém tira. Para pôr é fácil. Agora, para tirar esse copo da mão do adolescente, Muito aí, difícil. muito difícil. Nós estamos com duas pessoas aqui também tão importantes quanto o seu José Bernardes e a Terezinha, que vieram contar um pouco de sua história, mas vieram contar um pouco de sua história por um outro lado, que eu acho que muitas pessoas também vão se identificar. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente agora, eu vou pedir licença para o seu José Bernardes, para a Terezinha, mas eles ficam aqui no cantinho com a gente. Muito obrigado, Terezinha, José O Bernardes. seu José Bernardes, eu vou participação. pedir para voltar depois, para a gente falar um pouquinho da associação, quem precisar, tá bom? Estamos aqui com a Valdete, a dona Cleusa. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. E aqui, vocês querem? Deixa só a gente trocar o copinho de água de vocês. Eu acabei nem bebendo. Esse aqui é da Terezinha, É, esse aqui é do Zé. não, eu não quero. Não. Por enquanto, não. Tá bom. Tá pausado, não? Tá, tranquilo. Eu acabo falando, nem vou beber nada. Gente, eu acho que muita gente vai se identificar, viu? Depois, no final, se a gente tiver como ajudar a associação de alguma forma, se vocês quiserem pedir alguma ajuda, pode aproveitar o espaço. Eu não sei o que talvez a associação esteja precisando hoje. Não sei como que vocês ajudam essas pessoas, se às vezes alguém, sei lá, tem cestas, não sei, né? Se vocês quiserem divulgar alguma coisa e quiserem pedir ajuda e deixar algum número de telefone para entrar em contato. Vamos lá? Estamos aqui com a Valdete. A Valdete está há quanto tempo na associação, Valdete? 18 anos e 8 meses. E a dona Cleusa está há quanto tempo na associação? Tô 16 anos, eu vim conhecer o trabalho, né? Mas eu me levantei para a vida fez 15 anos, dia 26 de julho de 2007 eu me levantei para a vida. Depois de um ano e pouco eu estava 6 de julho. conhecendo o trabalho da associação, comecei a andar no núcleo, como o Zé Bernardo falou do acolhimento, tudo. E aí depois de um ano e 7 meses, eu me levantei para a vida mesmo, dei meu voto. Deu a volta por cima. Porque eu cheguei nesse trabalho por causa de um filho bêbado, né? Filho bêbado e drogado. Eu acho que precisa só aproximar um pouquinho, né? O microfone da dona Cleusa. Se puderem, só um pouquinho. Fique um pouquinho mais para frente. E agora, Tá confortável, a senhora? então, Tá confortável? Tá. Tá. então, Eu vou pedir, dona Cleusa, para a senhora contar um pouquinho como que a senhora chegou na associação. eu cheguei na associação através da minha nora, esposa desse meu filho. E meu filho estava na bebida e droga, né? Isso ele tinha quantos anos? Na época? Ah, Você meu lembra, filho mais ou estava menos? quando ele chegou na associação, ele estava com 32 anos.
Ele passou a frequentar junto com a senhora? Ou Não, não? ele começou a frequentar o que? A associação? Ah, o seu filho frequentou junto com a senhora ou antes? Antes, ele chegou Antes. primeiro. Primeiro eu cheguei depois, né? E minha nora conheceu esse trabalho através de um amigo da associação, na feira. Olha, minha nora estava fazendo a feira, esposa de bêbado e drogado sofre com né, muito sofrimento, né? E ela conheceu uma pessoa um feirante, que sempre falava para ela, vai na minha festa. E ela falava assim, mas que tanto ele convida para ir na festa, meu Deus. Porque você sabe que chega uma época assim, ninguém é convidado para mais nada, por causa do bêbado e drogado, né? E ela ficou assim, ai, por que será? E aí, quando foi um dia, ele viu minha nora muito triste na feira, e ele falou, aí ela pegou e falou, não, é tudo, eu acho que é tudo por Deus, sabe? Tudo no tempo dele. Falou assim para ele, ela, ele falou, por que você tá triste? E ela falou, porque meu marido bebe tudo. Ela nem falou de droga, né? E ele pegou na hora, tirou o cartãozinho e deu para ela. Falou, tem jeito, vai nesse lugar. Entendeu? Olha, na feira. E aí ela voltou para casa e falou para meu filho, aí eu encontrei um lugar que para de beber e de se drogar. Mas meu filho falou, eu não quero, eu não preciso, eu paro quando eu quiser. A história que a gente já falou, né? Eu bebo e paro quando eu quiser, né? E aí, mas minha nora foi, com 2 crianças que eu tenho, 2 netos. E conheceu o trabalho. E chegou e falou para ele, nossa, ele falou que ele não precisava, ele não ia e acabou. E não foi mesmo. E continuou na vida dele, né? Casado, com 2 filhos. Mas chegou um dia e ele não aguentou. E ele pegou e falou para minha nora, eu preciso de ajuda. E aí, mais do que depressa, ela sofrida, que esposa de bêbado sofre, mãe, filha, a família, né? Pegou e ela estava com aquele cartãozinho guardado. Aí, mais do que depressa, ela pegou esse cartãozinho e foi na casa de uma recomperada, sabe? E pediu ajuda, né? E aí eles começaram a ir na associação, marido e mulher, meu filho e minha nora. E quando minha nora voltou, na primeira reunião, ela voltou toda entusiasmada. Nossa, lá para, lá não sei o quê. E me fez o convite, sabe? Para mim conhecer o trabalho. Eu nem sabia o que era associação, nunca nem tinha visto falar. Ela me fez o convite, e aí, após uns 15 dias com o meu trabalho, tudo é difícil, mas aí eu também fui conhecer o trabalho, sabe? E aí eu cheguei na minha primeira reunião, não sabia o que era associação, sabe? Como o Zé Bernardo já falou, que é muito importante o acolhimento, né? Então fui bem acolhida e aí eu vi que eu estava no lugar certo. Eu, graças a Deus, eu nunca tive envolvimento assim com nada, nunca conheci droga, mas eu fazia uso da cerveja, não ia em bar, não ia em curtição, nunca fui de balada. Eu sempre fui uma mulher caseira, dona de casa e mãe. Mas quando eu estava com minhas amigas assim em casa, aniversário de família, a gente tomava aquela cervejinha. Acabou, acabou, só daqui 3 meses, daqui no próximo aniversário, né? E eu chegando naquele dia, naquela reunião, eu entendi. Eu falei, então, também sou doente, não interessa que é de vez em quando, né? Que eu não bebo todo dia, que eu não vou em bar, que eu não vou em curtição, mas eu sou doente. E eu saí dali com aquilo no coração. Invito o primeiro gole, então, uma plaquinha que a gente tem na nossa reunião, né? E eu saí dali firme que a partir daquele dia eu não ia mais beber cerveja. E foi o que eu fiz, sabe? E aí a gente deu continuidade, né? Mas assim, no espaço de 1 ano e 8 meses, meu filho teve muitas quebras de voto, que o voto é aquele que o Zé Bernardo falou, né? Que a gente dá, levanta e se dá o voto, né? Ele teve muita quebra de voto, não sei quantas. Porque aí eu e minha nora já se levantou em seguida e deu o voto dela para família, né? E deu continuidade, né? Mas ele não, teve muitas quebras de voto. Porque ele tinha ansiedade, ele ia lá, bebia e se drogava. E aí voltava de novo, refazia o voto, né? A gente deu o segundo voto, graças a Deus, na associação, né? Votava, fazia o voto, aí daqui a pouco nós... Eu não sei quantos votos ele deu,
Que eu Eu queria... acho que isso é comum também, né, dona É, Cleusa? Essa é, quebra de voto, né? é comum, né? Acho que Mas eu, como acontece. mãe, que eu já estava no trabalho, assim, eu queria ver ele bem. Ele é um homem trabalhador, um homem maravilhoso, tem um bom emprego. Nossa, então eu não entendia o porquê, né? E aí foi indo, né? 1 ano e 8 meses. Aí foi quando eu me levantei, porque é muito importante a família, né? Minha nora ali firme com 2 crianças. Aí eu também comecei a ficar na associação, né? Aí quando eu me levantei, que eu dei meu voto, ele até se admirou, ele não queria. Ele falou, mãe, você não tem problema, não sei o que. Eu falei, mas eu quero ajudar alguém, como hoje eu estou sendo ajudada, né? E aí foi assim, né? E mais uma vez ele teve uma quebra de voto, eu dei meu voto dia 26 de julho de 2007, ele estava com voto recente, um dos votos. Ele segurou até dezembro. Aí ele foi na festa da empresa de fim de ano, e foi mais um voto que ele quebrou, né? E aí ele falava que não voltava. Aquelas coisas, né? Que um critica, mas aí eu e minha nora, a gente cobrava, a gente não passava a mão Eu amo meu filho assim, sou apaixonada pelo meu filho, mas não passava a mão na cabeça dele, né? Mas aí ele voltou, Deus é mais... Eu sou assim muito fervorosa na fé de Deus, né? Então, ele retornou dia 27 de dezembro, menos de uma semana. Associação e refez o voto dele. Você viu que ontem eu falei na gravação, hoje o meu filho está fazendo 14 anos e 9 meses ontem, dia Que 27 de maravilha. dezembro. Aí ele levantou, refez, e tá aí firme e forte, sabe? Graças a Deus. Hoje assim, ontem ele fez 14 anos e 9 meses, sabe? Uma nova pessoa, uma nova vida. É isso que eu falo, problema a gente tem. Mas hoje o meu filho, ele sabe resolver os problemas dele. E hoje ele entende que a associação foi o melhor caminho E olha que coisa linda, né? Eu aqui na posição de filho. para Oi, todos mãe. nós. Tá se levantando, mãe? Foi. Né? A minha Coisa filha, linda. eu tenho meu filho e tenho minha filha. Minha filha nunca teve envolvimento com nada. Quando eu cheguei dia 26 de julho na minha casa, eu fui na associação, né? Saí do serviço e fui na associação. Cheguei, toda contente assim. Aí falei para minha filha, tem uma novidade. Ela também ajudando o irmão dela, porque é família, né? Aí ela, falei assim, eu dei meu voto. Ela falou, mãe, mas você nunca teve coisa de bebida, você toma cerveja 2 vezes por ano com suas amigas. Eu falei, filha, mas eu não quero mais essa cerveja, eu não faço mais parte dessa vida, nem de vez em quando, sabe? Aí ela me abraçou, ela falou, mãe, o que que uma mãe não é capaz de fazer pelo filho? Exato. Olha, a minha Amor, né? filha, que nunca teve envolvimento, Foi ela amor. falou para mim, ela falou que ela sabia que, além de eu querer para mim, e também para ajudar meu filho, né? Então, você vê, hoje nós fazemos parte dessa entidade, Associação Teocórica. Eu, meu filho, a minha nora, e os problemas praticamente... Hoje eu não tenho mais problema de bebida e nem droga. E hoje meu filho é consciente, né? Você vê, ficamos 2 anos e pouco aí nessa pandemia, fechou os núcleos e tudo, mas ele ali firme. Saía do serviço para casa, hoje é um bom pai, um esposo, um bom filho. E você vê, nesses 14 anos que meu filho deu o voto, eu ainda ganhei mais uma netinha. Tinha os 2, que hoje estão moços, e aí veio a pequenininha que tem 7 anos. E hoje ele fala, domingo mesmo nós estávamos na reunião, ele falou, a conquista melhor que ele teve na vida foi essa filhinha dele, a minha neta caçula. Uhum. Mas isso tudo assim, sou muito grata a esse trabalho. Muito, 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 muito. E assim, estou sempre dentro de uma reunião, estou sempre fazendo as E coisas. é um trabalho tão importante, né? Muito. Como que foi a rotina na pandemia? Existia reunião online? Não, tinha, né? Tinha, Tinha, né? tinha. Mas É eu não importante o participei. contato, né? Porque assim, eu tenho certeza, sou melhor do que ninguém, né? Se não tiver mais associação na vida, jamais eu vou voltar para trás. Porque eu não, a vida que eu tenho hoje não dá para É voltar outra, para né? trás. Eu quero seguir, você entendeu? Frente para trás. Então, assim, na pandemia, eu não fiquei assim assustada com meu filho, porque mãe conhece o filho, né? E a gente é bem unida assim. Eu sabia que ele não ia voltar para trás.
que ele é inteligente e assim, ele tem uma mãe de oração, que acredita muito em Deus, que põe o joelhinho no chão ali e fala, dá força, Jesus. Dá força porque ele não pode voltar para trás. E eu acredito muito na misericórdia de Deus na nossa vida. É interessante o que a senhora falou sobre quebra, né, de É, votos, teve. porque eu acho que isso daí é muito comum e é importante a senhora falar isso, porque eu acho que muitas pessoas que são da família pensam em desistir de alguém justamente por essa quebra de votos. Mas eu acho que é importante ter em mente que isso faz parte do caminho. Faz parte Que do dificilmente a tratamento. pessoa vai conseguir, acho que de primeira, né? Que vai quebrar uma vez e que, ok, caiu, vamos lá, O levanta meu de filho novo, caiu, teve vamos lá, várias levanta de quebras. Você vê, novo. o Zé levantou e ficou. A Terezinha levantou e ficou. E eu levantei, graças a Deus, como eu falei, nunca tive nada de envolvimento de droga. Eu levantei e fiquei, sabe? Mas nem todo mundo fica. E tem outros lá que tá assim, que conta 10 votos, mas chega um dia que você fala, aqui é o caminho, a verdade e a vida. Aqui é meu caminho. Porque é um trabalho muito, assim, tem uma força de Deus lá dentro de cada sala. Porque cada dia tem uma reunião num local, né? Sabe? E a gente, assim, a gente sente aquela presença de Deus. Cada um faz sua oração do seu modo, né? Eu sou católica, tem outros que não é, mas a gente se respeita. Nossa, a gente tem um respeito, a gente tem carinho. Você viu, eu conheci ela na associação. A gente tem carinho uma pela outra. A Terezinha, o Zé Bernardo, o Paulo que está lá fora, que é meu afilhado. A gente tem, assim, respeito. A gente se torna uma família. Então, a gente se torna uma família mesmo, assim, sabe? Sabe? A gente se vê, a gente se abraça, a gente se beija. E pessoas que realmente querem seu bem, né? E sempre a mesma coisa, você vê, uma pessoa, a gente está numa reunião, chega uma pessoa que você nem nunca viu, um companheiro, a gente fala, chega lá, pode estar sujo, pode estar... A gente tem que acolher ele, e ele é a pessoa mais importante. Quando ele levanta, a gente ganhou mais um amigo. E também, quando cai, a gente também tem a caída. Porque cada Cai vez junto, que né? a gente cai junto. Cada vez que meu filho caía, nossa, mãe do céu, sabe? Mas Eu nem imagino, assim, o quão a senhora deve ter sofrido sendo mãe, né? E passando por essa situação com o filho. Porque quando é com a gente toma atitude, já é difícil. já é difícil, Mas você fazer alguém tomar uma atitude é mais difícil ainda, né? Ele entender, porque esse trabalho nosso é um trabalho assim de aceitação, né? De querer aceitar, sabe? Ele aceitava, ele sabia, sabe? Porque também foi na associação que eu entendi. Eu sabia que era doença, mas eu não sabia o grau que era. Não sei, porque eu nunca tinha lidado com essas coisas. Aí eu ofereci ajuda para meu filho, porque, como eu te falei, foi 18, 20 anos. É um tempo, né? Ele era solteiro nessa época e tudo. Eu queria internar ele numa clínica, porque eu não conhecia esse trabalho. Nossa, que ele ia aceitar, ele ia deixar a empresa, aquele trabalho, o emprego dele que ele conquistou quando ele era criança, com 14 anos, era um menino, né? Não conhecia nada disso. Depois foi que ele foi conhecendo a bebida e foi para as drogas, sabe? Mas assim, sabe? Então, é difícil. É difícil você fazer a pessoa entender. Porque, como você falou, se fosse eu estava cuidando de mim, né? Mas a gente, nossa... Cuidar de outra pessoa é de mais outra difícil. Talvez o sofrimento seja em dobro, né? É Eu em acredito. dobro, Porque porque você enxerga algo que a pessoa não não enxerga. enxerga. E eu que nunca tive envolvimento assim, eu enxergava. Eu falei, meu Deus, como que um rapaz inteligente, que tem um emprego, que entrou lá com a luta quando tinha 14 anos, um menino, como boy, depois foi se crescendo na empresa. E agora ele vai perder tudo. Depois conquistou família, sabe? Mas aí já estava no problema, né? Mas assim, eu falei, nossa, eu não entendia. Por que ele não entendia que ele precisava de um tratamento? E depois, quando eu conheci esse tratamento de associação, aí eu me agarrei nele. Eu falei, é aqui que vai ser nossa tábua de salvação. Você entende? Foi muito forte. Foi quase 2 anos de luta para ele entender, sabe, que ele é doente, que ele tem que ficar nessa casa pro resto da vida. É uma aceitação, é muito difícil, viu? E aí, E foram 2 anos de quebra de votos? Ou foi Não, mais tempo? 1 ano e 8 meses de quebra de 1 ano e voto. 8 meses. Não chegou aos 2 anos, 1 ano e 8 meses, sabe, que ele dava. Eu não cheguei a contar, ó o desespero de uma mãe.
Eu acompanhando ali do começo ao fim, mas se eu te falar, foi 8 votos que ele quebrou, foi 10, eu não sei, nem minha nora, nem ele hoje, ele fala assim. Nem ele sabe. Porque sempre quando ele se levanta é uma fé renovada, né? Que a senhora tinha. Sim, vai, agora ele vai. E ficava mesmo assim. Não estou falando que ele teve um voto de julho, que eu dei meu voto, ele estava com voto. Ele ficou em dia 21 de dezembro. Já dava para você, Sim. né? Aí, quando é 21 de dezembro, ele vai na festa da empresa de fim de ano. A gente falou, não vai. Não, trabalhei o ano todo, eu tenho que ir. Aquela coisa. Foi. E aí não deu outra. Você imagina que eu não tive Natal, né? Não tive, estava tudo preparado. Aniversário de meu neto, do filho dele, que é dia 23 de dezembro. Não tive nada, só tive Deus. Que além da associação, eu trabalho na comunidade, na igreja, sabe? Na igreja ali, firme, coordenadora de missa. Então. Só essas coisas que eu tive. Mas, assim, Natal eu não tive. Mas, assim, hoje eu vejo, assim, como Deus é bom, como Deus é fiel. Que você vê. Aí, dia 27, ele fala que ele olhou no espelho e falou, se eu não voltar para a associação, eu vou morrer. E aí ele foi lá e refez o voto dele, e firme e forte aí para a honra e glória do Senhor. E esses 5 meses de julho até dezembro foi o maior tempo que ele ficou de voto, Não, eu acho que tempo atrás também ele ficou né? uns 3 meses assim, sabe? Sabe? E aí foi quebrando, foi quebrando. Mas aí ele falava que não voltava, mas ele voltava, porque a associação ela deixa uma sementinha muito forte dentro da gente, sabe? Não sei se é porque eu tenho aquela fé, aquela garra, deixa. A maioria das pessoas não, que a gente tem amizade, que quebrou o voto, fala que quando ele está lá fora, sempre tem alguma coisa que fala, você tem que voltar, porque é Deus mesmo que tem nesse trabalho nosso, é Deus mesmo que tem, e meu filho também foi assim, né? Acolhida, né? Sabe, aí ele voltou, que ele disse que olhou, ele fala no testemunho dele, que ele olhou no espelho assim, dia 27, ele foi trabalhar, falou, meu Deus, se eu não voltar eu vou morrer, e ele fala que ele tem medo de morrer, né? E tinha 2 crianças pequenas naquela época, e ele falou, eu tenho que voltar. Aí ele foi lá, esse dia eu nem estava na associação, eu estava na minha comunidade, segurando a mãozinha do Papai do Céu, olha. Aí ele retornou lá, dia 27 de dezembro de 2007, e refez o voto dele. A senhora comentou que ele não reconhecia até então, né? E o que que aconteceu? Não sei se a senhora pode contar pra gente o que que aconteceu para ele chegar e falar assim, olha, eu preciso de ajuda. Que ele pediu para minha nora, Isso. porque minha nora falou que ia embora de casa, né? Não dava mais. E eu dava maior força para ela. Não, 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 não. Porque chegou uma hora, tem o limite, né? Minha nora falou que ia embora de casa com as 2 crianças, né? E meu neto, o Gabriel, que agora está com 19 anos, era muito apegado com ele, né? O Gabriel tinha 3 anos e meio. Olha o sofrimento de uma avó. Eu não quero falar disso, porque me emociona. Aí eu ficava assim, perder meu neto e perder meu filho. Foi muito difícil para mim. Até hoje, assim, tem hora que eu estou na associação, eu vou dar o meu testemunho, tem vezes que eu fico bem, mas tem vezes que minhas lágrimas ainda caem. Porque foi muito difícil, Muito sabe? sentimento, né? Sabe, assim, e tem hora assim, como que eu falo? Hoje, eu vejo que ele bem, sabe? Mas eu tenho muito trauma da bebida e da droga. Só a senhora sabe o que a senhora passou, né? Eu sei, um sofrimento muito grande. Então, por isso assim que eu dou muito valor nesse trabalho que a gente faz. A senhora chegou num ponto que eu ia comentar, né? Que a gente teve a intenção de trazer as famílias, porque realmente tem um outro lado. A senhora comentou do lado da senhora de mãe, mas tem um lado de esposa também. Porque, assim, a mãe, ela é mãe para sempre. Só que ela é esposa, uma hora ela pode deixar de ser esposa. Pode. E isso não é o problema, porque, assim, muitas vezes a pessoa ela morre sem reconhecer. E aí a outra pessoa que tá do lado adoece e a outra pessoa não reconheceu. Então, por isso que é muito importante, eu acho que a pessoa reconhecer que ela tem esse problema, né? Porque quem tá junto, o filho,
esposa, os amigos de verdade, muitas vezes sofrem muito mais do que a pessoa e ela não reconhece que ela tem esse Que tá problema. doente, Até é. a hora que você fala, opa, eu preciso deixar, porque eu tô me afundando, eu tô ficando depressiva, eu não tô conseguindo me olhar no espelho, Foi o que não tô conseguindo aconteceu. trabalhar, então eu preciso seguir minha vida, já que você escolheu esse caminho, daqui eu não consigo passar mais, né? Porque eu acho que tudo tem um limite. A gente é Tem. humano, né? Não É, tem é, como. é. E aí, com isso, eu queria conhecer um pouquinho da história da Valdete, que tem um outro lado também, né, Valdete, para contar pra gente. Um pouquinho, né? Eu sou Valdete Maria Rosa e cheguei na associação, né, pela dor, né? Esposa aí de bêbado, né? Que não, tem gente que fala, né? Chegou bêbado, mas por um tempo, né? Essa bebida foi aí aos poucos, né? Era alegria, era, né? Era diversão, né? Não era uma coisa assim constante, né? Claudete, sei que a gente interromper, mas interrompendo já. Pintou uma curiosidade que agora vocês falam bêbado e alcoólatra. Tem alguma diferença de tratamento essas duas palavras? Mesma Uma coisa. relação entre as É a duas? mesma É, coisa. É a mesma é porque eu coisa. vejo um bêbado e um alcoólatra. Para mim, eu acho que tinha uma diferença, né? O bêbado ele está em atividade na bebida e o alcoólatra ele depende daquilo para não necessariamente estar naquele momento na bebida, né? Eu mesma, eu falo bêbado, eu quase não falo essa palavra alcoólatra, não sei por quê, não é falta É de São costume costume minha, só, sinônimos, não. né? né? Porque a pessoa vai, na continuidade, ela vai virando um bêbado, né? Sim, E que nem eu acho que eu até falei no meu testemunho, né? Você quer ofender uma pessoa, chamar ele de chamar de bêbado, bêbado. ou você chamar o usuário de drogado ou noia, né? Ali você tá, tipo, quase matando ele, né? Aí a pessoa é uma ofensa muito grande, Traz um né? sentido mais pejorativo, né? Isso é. Então, né, no começo foi, né, tudo caminhando, né? Porque eu desde pequena, meus pais nunca beberam, né? Eu não conheci bebida dentro da minha casa. Meu pai nunca bebeu nem fumou. Minha mãe nunca bebeu, mas fumava, né? Então eu não conhecia alcoolismo, mas meus tios, família. Então, para nós, bebida era normal, né? Mas a gente não conhecia as consequências da bebida, né? A gente não conhecia dentro de um lar, só quem vive ali sabe, né? Aquelas sequelas. Muitas das vezes o bêbado na rua ele é um bom pai, ele conversa, tá tudo bem, uma maravilha. Às vezes ele até passa com o filho, com a esposa, mas dentro de casa, você que sabe, você que apanha, você que é socada, eu por um tempo, teve uma época da minha vida que eu fui fazer uma visita, meu pai fez um convite para mim, no Dia das Mães, almoçar na casa dele. Eu falei, não, pai, mas sabe tentando fazer uma desculpa, pai, e o meu pai do outro lado da linha, ele falou para mim assim: eu sei por que que você ultimamente está usando uma gola olímpica, está usando uma coisa, né? Está se escondendo no seu pescoço. Eu sei que você está toda marcada, né? E eu não tinha falado nada disso pro meu pai, né? Então, o meu pai, de longe, ele estava percebendo a diferença, mas eu sempre escondi isso, né? Eu sofria dentro da minha casa, mas eu nunca fui na casa da minha mãe falar A ou B, nem para meus pais. Eu achava assim que quando eu reclamasse, eu tinha que estar com a decisão tomada. Porque eu tinha na minha mente, eu escutava assim: então você é sem vergonha, continua com ele, apanha, não sei o quê, entendeu? Era a vozinha que eu escutava dentro de mim. Então eu sofria calada, não reclamava para ninguém. Então eu era agredida, eu era espizinhada. Ele te agredia só quando bebia. No Quando... começo era, Tá, depois já, né? tá. Primeiro você é agredida verbalmente. A única coisa que meu marido nunca me deu um amante, né? Nunca falou, olha, fulano tá de olho em você. Não sei o quê. Não, isso nunca aconteceu, né? Mas do contrário, né? Você é, tem várias pejorativos, né? Você é agredida
você não presta para nada, né? Eu tinha 3 filhos, né? Então, a única coisa que eu pensava, porque eu dei 3 filhos para ele, que era o sonho dele ser pai, e era isso, né? Você faz uma comida, a comida não presta, né? Aquela comida era jogada fora, ele às vezes ia, fazia outra, cozinhava outra coisa, deixava queimar, né? Era assim, hoje, amanhã, depois, constante, né? E você Então, esse lento vai progredindo, né? É, assim, muitas das vezes, se você era convidada para ir num lugar, aí você já não pode mais sair. E se você vai, aquele bêbado depois vai ter confusão, aí você já não é mais convidado, né? Eu lembro que muitas das vezes, em fim de ano, na casa da minha sogra, ela é da questão do Brasil, então não comemorava Natal, mas o Ano Novo sim. Então, no Ano Novo, ela gostava de reunir os filhos e os netos. Mas naquele dia era o dia que ele cobrava a bronca de todo mundo. Aquilo que um falou lá longe, ele ia falar, e ali era bebida, ali saía briga, ali saía confusão, e a mãe dele falou: nunca mais vai ter ano novo na minha casa, porque esse inferno eu não quero, né? Então a gente vê assim a consequência, como que vai, e os pais deles não bebiam, né? E eu confesso que eu, aos poucos, né, eu vim conhecer a bebida alcoólica dentro da minha casa mesmo. Muitas das vezes, dentro da, sabe, tanta decepção que você vai passando, você nem liga se tem uma coisa, que nem a Terezinha falou, se a cerveja é ruim mesmo, né? Mas por muitas das vezes eu tomei, sim. Ah, tava lá, tomava de raiva. Ah, se tem um vinho, eu tomava. Isso Aí com você ele, tomava o outro. com Não, ele. dentro de casa só, sabe? Mas Você sabe assim, decepção, você não tem, sabe assim, como se assim, você não tem motivação, né? Eu não trabalhava fora, quem não deixava trabalhar, eu tinha 3 filhos, quem ia olhar os filhos? Ninguém prestava para olhar os filhos, nem eu prestava, né? Imagina outros. Era assim, você escuta só palavras pejorativas, escutei por muito tempo, né? E meu marido, nós tínhamos a diferença de mais de 20 anos. Então eu era nada sempre, né? E o ruim era que os meus filhos foram crescendo, e meus filhos, tudo era na presença dos meus filhos. Então você vai criando filhos agressivos e, e revoltados dentro daquela situação, que a bebida faz isso. Ela destrói a família, né? E muitas das vezes o seu filho não fala para você, mas ele tem sentimentos maldosos para impedir aquela tristeza, aquela derrota, aquele espancamento que ele vê o pai fazer, né? Ou às vezes é a mãe que bate no marido, entendeu? Então, eles querem resolver de uma maneira e eles não sabem, então eles ficam divididos. Eles amam os pais, mas aquela situação a gente não quer. É muito triste. Eu, depois que o alcoolismo não entrou mais na nossa vida, meus filhos, às vezes sentavam e contavam coisas que eram, era como se fosse uma facada no meu peito. De consequências e coisas que eles lembram até hoje, que eu apaguei da minha mente, eu não lembro. A minha filha, mãe, eu lembro disso, disso, disso. Eu lembro que o pai uma noite pisou você a noite inteira. Eu lembro disso. Filha, mas eu lembro, mãe, eu lembro. Então, é feridas que ficou. Eu, eu, por uma época, eu era chamada na escola toda semana, depois era quase todos os dias. O meu filho do meio, ele era aquele filho que ele falava que meu filho parecia muito comigo, muitas das vezes ele agredia eu e agredia ele, né? E ele falava para ele assim, era palavras que a pessoa fala, ó, você é meu pior filho, sabe? Você vai falando palavras que você vai deixando ali revoltado. Se eu não sou nada, então eu vou fazer isso. Então na escola ele descontava. Ele batia, ele era agredia. aquele aluno É, problemático. ele batia, ele agredia. A brincadeira dele era estúpida. E aí eu era chamada na escola. Ele é um ótimo aluno, mãe. O que está acontecendo? Começou a acontecer isso, começou a acontecer isso. Eu tive muitas épocas na escola que professoras que foram professores dos meus filhos se prontificou no outro ano ser professor para acompanhar eles. Então eu tive apoio de professores, né? E pessoas, o que acontece? Então você, às vezes você tem vergonha de falar da sua vida
Você tem vergonha, Eu imagino né? que seja muito confuso também pro É filho, né? Porque confuso. eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu vejo meu pai batendo minha mãe. Se eu brigar com meu pai, eu amo meu pai, eu vou brigar com meu pai. É, fica aquele Exatamente. conflito de Você ama o pai, sentimentos. mas você odeia o bêbado. Exato. Você odeia aquela situação. E aquela situação é causada através do alcoolismo, E a revolta vem né? como consequência, né? Aquele meu ex-marido, todos os dias ele chegava, ele sempre dirigia, um ótimo profissional, mas aos poucos tudo isso vai, a bebida vai roubando tudo isso, essa confiança. Porque a abstinência, a sobriedade te volta de novo um respeito, sabe? As pessoas olham para você e você não é aquela qualquer, você não é a mulher do bêbado, o seu nome não é mudado, né? E você volta a ter respeito, as pessoas te respeitam, te chamam pelo seu nome, sabe? Você falar uma coisa e as pessoas confiar no que você fala. É coisas que o dinheiro não compra, jamais, né? Então, eu costumo dizer no meu testemunho que por um bom tempo eu tinha um sonho secreto na minha mente de tomar veneno de rato quando ele entrasse na minha casa, né? Eu moro no sobrado. E por muitas vezes eu saí correndo dentro da minha casa e eu ia me jogar naquele muro para baixo. Mas sabe, tinha vezes que eu chegava assim, encostava no muro e eu olhava lá de baixo tantas casinhas e falava assim, meu Deus, será que dentro dessas casas tem gente sofrendo o que eu estou passando? E aí você vai se sentindo pequena, né? Fala, meu Deus, quem sou eu, né? Então, situações paralisavam aquela atitude que Deus me livre por um segundo, você faz. Por um segundo você comete. Dentro do desespero de como sair dessa situação. Como mudar isso? Como reverter? Você não sabe, você não encontra mais solução, né? E é que nem o seu Bernardo fala, né? Você bebe, meu marido falava, eu bebo com meu dinheiro para quando eu quiser, né? E eu trabalho, eu mantenho a casa, né? Mas não é só isso. Faltava tudo o restante. Tudo faltava. Quer dizer, só E tinha isso, né? então, muitas das vezes a pessoa às vezes, mas você tem uma casa boa, tem isso. Nossa, você está reclamando do quê? Né? Então, é pequenas coisas que são grandiosas, são tesouros, né? E quando a gente conhece a sobriedade, meu Deus, é uma coisa assim, fala, como, né? Como eu passei todo aquele tempo? Como eu passei essa situação, né? E a Valdete entrou na associação por conta do marido. Por conta do marido. Um dia ele me pediu um remédio para parar de beber. Eu tinha medo, eu sempre tive medo. Eu nem conheço tirar álcool, eu vi as pessoas falar. Tirar álcool, eu não sei, põe na comida, põe na bebida, e eu tinha morrido de medo disso. Porque eu já era a segunda esposa dele, ele tinha filhos adultos já, né? Eu tinha medo disso, dar um revertés. Deus me livre se ele morresse, se acontecesse alguma coisa. E eu tinha medo de seu filho acusar, sei lá, eu tinha medo. Então era uma coisa que isso eu nunca nem pensei de fazer, né? Então quando ele me pediu aquele remédio para beber, eu deu um ponto de interrogação na minha mente. Eu falei, mas que remédio que eu vou arrumar? Eu não vou pôr remédio na bebida dele. E eu comentei com a irmã dele, né? O seu irmão pediu um remédio para parar de beber. Imagina, mas eu não vou dar um remédio, comprar um remédio. Não sei se tem um lugar, eu não sabia nada. Você parece que você começa a ter. Eu era assim, você tem um mundo assim, E você vive parece só que não naquele olha, mundo, você né? não leque, você não tem. Você não conversa com ninguém. Como que as pessoas te vê como uma vida? Tudo bem, tudo maravilha. E você esconde uma grande tristeza, uma mágoa, só é dentro da sua casa, que é aquele inferno, mas fora você tenta disfarçar para as pessoas. Então, eu não conversava com ninguém, então eu não sabia nada E disso. essa irmã dele, vocês são bem próximos. Somos. E os irmãos dele, a mãe sabia que ele bebia, que ele era agressivo. Uhum. Isso ele sabia, né? Mas sabiam porque sabiam, mas não que eu ficasse falando, mas eles sabiam, né? E então ela me falou da associação. Ela conhecia a associação. Ela já conhecia pessoas que tinham ido, tinham parado de beber, estavam bem, mas jamais ela ia falar isso pro irmão dela, que tinha um lugar onde se parava de beber.
porque ele era agressivo, muito agressivo, ignorante. A bebida faz isso, né? A pessoa muda totalmente. Então, ela me falou o lugar onde parava. Ela me falou da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, no núcleo de Santa Cruz, né? Era o salão da igreja, tinha reunião. Falou o dia, falou o horário, né? E eu vim e falei para ele, olha, tem um lugar onde para de beber, né? E ele aceitou vir conhecer, né? Então a gente chegou na associação, na minha casa era assim, se ele ligava, pela voz eu sabia que ele estava bêbado. Se ele batia na porta, a gente já estava numa situação assim. Se ele batia na porta, eu abria, não olhava para ele, porque olhar cobra, né? Então a gente não se olhava, a gente mal se conversava, né? Se eu tinha, igual eu falei para você que eu era chamada na escola, uma vez eu falei para ele, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. A surra que ele deu naquele filho, eu fiquei morrendo de medo. Então eu nunca mais reclamei nada para ele. Eu passei a decidir tudo e resolver só eu e meus filhos, porque eu tinha medo da consequência, né? Então a gente falava algumas coisas só sobre os filhos, a gente não se conversava. Praticamente a gente se odiava. E aí já é um clima de bêbado com pais se odiando, era muito triste, com 3 filhos, né? Então quando ele falou que vinha, né? Era aquele dia da reunião e tal, e ele aceitou vir. Eu não conhecia, não sabia como funcionava, né? A gente pensava até que chegava e tomava um remédio, né? Que esse remédio tão eficaz a gente não conhecia, nunca viu falar. Evitar a primeira dose, nunca ouvi essa frase, né? Então, ele aceitou, que bom. Eu falei, olha, eu vou com você, acompanhar você. E aí eu fui com ele acompanhar, né? Do jeito que ele estava, ele chegou, falou, vou tomar um banho, não sei o quê, mas não tomou, bebeu mais, e aí fomos assim mesmo, né? E desde que a gente chegou na rua, porque eu tive sorte de chegar na associação, era aniversário do meu núcleo, né? Tinha muita gente nos esperando. Ainda não tinha começado a reunião e a gente já teve essa acolhida, né, que é falada e que a gente continua porque é tão bom a gente receber alguém. Porque a gente sabe que ele chega destruído, moído, como o Fábio fala, né? E a gente já foi assim também. A gente também chegou. Então a gente acolhe com todo carinho, porque, meu Deus, o bêbado ele é expulso de todo até lugar, né? Eu sou evangélica e a minha pastora, por uma época, por um tempo, ela falava para mim, Val, se chegar um bêbado, se ele sentar aqui, ele começar a atrapalhar a reunião, tudo, eu era obreira, ela falava assim, olha, você pede para ele se retirar. Eu falei, ai, tá pedindo para a pessoa errada. Eu não vou pedir para ele se retirar, porque eu pertenço a um lugar onde eu não mando ele embora. A gente aguenta ele do jeito que ele tiver. Então, eu não vou poder respeitar a senhora nessa parte. Pede para o outro obreiro, porque eu não vou mandar ele embora. E ela veio, né? Por algumas vezes ela veio numa sala de reunião conhecer o nosso trabalho. Então ela falou assim, Val, vocês fazem uma obra. Isso é uma obra de Deus. Porque vocês recebem a pessoas tão destruída e vocês estão fazendo uma obra de amor, né? De acolher. Tudo que ele não tem, ele chega aqui, ele tem, né? Então, não tem como a gente expulsar ele. Então, quando a gente chegou, a gente foi muito bem recebido, desde a porta, as pessoas falando, que bom que você chegou, melhor você ficar. Essa foi uma frase que mexeu muito comigo quando eu cheguei na associação. Eu não era nada. E eu ouvi essa frase na reunião, e isso mexia demais comigo, porque, puxa, eu queria tão ser importante igual eu escutava aquela frase. Quando eu cheguei, aquela frase, você pensa, primeira vez a pessoa mais importante, eu falei, isso aí é para ele, porque ele tá bêbado e tal. Mas aos poucos, né? E quando a gente chegou naquele primeiro dia, quando eu falava que no final ia ofertar um voto, ele toda hora queria levantar, e eu já comecei a ficar preocupada. Eu falei, quando for o momento, às vezes ele não vai levantar mais, né? Mas graças a Deus ele se levantou, e eu não acreditei, você não acredita mais.
Você não acredita em promessa, você não acredita em nada. Eu levei ele ali, mas eu não acreditava que ele ia dar continuidade. É isso. Você não acredita no bêbado. E que bom que eu quebrei minha cara, porque ele deu continuidade. E eu dei continuidade acompanhando ele, Que maravilha. né? E toda noite que você ia numa reunião, você ficava mais maravilhada de ver pessoas deixar tantos vícios. Através da bebida, eu vim saber na associação que as pessoas chegam nas drogas. Porque para cortar a bebedeira, e aí já usa uma coisa, usa outra. E, meu Deus, eu não conheço droga. Eu conheci droga nos testemunhos dos companheiros. Eu conheço o cheiro da maconha. E muitas pessoas não sabem que o álcool é a porta de entrada para muitas Então, outras não drogas, né? sabe. Não sabe. E tem pessoas que às vezes vai, mistura não sei o que lá, né? Aí se você não fica mais bêbado. Eu não sabia. Tudo isso eu nem sabia na associação. Então a gente costuma dizer que a associação é uma escola que não tem, sabe? Tá sempre tem coisa diferente lá fora que quem chega dando testemunho, ele fala pra gente, meu Deus. E é muito triste. E a gente vê aí como isso tem se alastrado, né? Então aquela importância que foi falada naquela reunião, a cada dia, quando deu 15 dias, eu me levantei e fiz o meu voto, né? Fiz meu voto dia 6 de janeiro de 2004. Então, para mim foi felicidade. Eu tinha sonhos que... Para que sonhar? Eu não servia para nada, para que sonhar, né? Mas eu tinha uns 2 sonhos secretos de voltar à sala de aula. Eu não terminei meu primeiro colegial, né? Eu tinha um sonho de voltar a estudar. Então, quando eu estava com 3 meses na associação, e eu voltei para uma sala de aula aos 40 anos, voltei uma véia atrapalhando aqueles adolescentes, porque você vai na sala junto com eles e ele fala, essas véias chatas, né? Sexta-feira eles ficavam na porta, falavam assim, hoje a gente não vai entrar, porque não sei o que. Eu falei, então você não entra, porque a velha vai entrar, porque eu não saí de casa para perder meu tempo, eu não voltei para a sala de aula para perder tempo, né? E é muito bom. Para mim foi muito bom, isso aproximou mais dos meus filhos. Na sexta-feira que muitos não queriam entrar, a professora deixava um filho da gente ir na sala de aula. E meus filhos, nossa, minha filha, só o meu Wagner que ele não ia, porque ele dormia 6 horas da tarde, escureceu, o Wagner dormia. Então ele não caía. Então o William e a Camila, eles aproveitaram muito, tiraram muita dúvida. Então para mim foi realização. Mas o primeiro semestre que eu fiz foi tudo maravilha, mas para dar continuidade foi meio apertado, né? Mas eu prometi para mim mesmo que eu não tinha mais marido bêbado, eu não ia mais parar nada que eu iniciasse. Como a Terezinha falou, eu andava de cabeça baixa, mas depois que eu levantei minha cabeça, eu não era mais bêbada. Eu não estava fazendo nada errado. Não tinha mais Então, marido bêbado não porque tinha. separou do marido ou porque o marido deixou realmente de beber? Ele deixou de beber, né? E a gente deu continuidade. Tem toda a continuidade naquele casamento, que chegou derrotado, totalmente derrotado na associação, né? E depois que a gente estava 1 ano na associação, eu me separei dele. Eu chamei ele uma véspera de Natal, falei, não dá mais. 1 ano após, você não tinha mais aquele medo de ser agredido novamente. Eu perdi medo. Que Eu não maravilha. tinha mais medo de nada. Nasceu uma nova Valdete, né? Que via A a minha- sua verdadeira importância, né? Que se A enxergou. As minhas cunhadas, elas falaram assim, você é outra. Aí eles falavam a idade da loba, e eu não conhecia nada disso. Ela falou, Valdete, eu falei assim, mas eu não tenho mais medo. Ele era, eu sou baixinha na minha casa, né? Meu ex-marido era bem alto, meus filhos são altos, né? Mas eu perdi o medo. E eu vivi muito tempo de medo, amargurada, por causa do medo. Medo de reclamar, medo de falar para alguém. Eu achava assim, que todo homem achava certo que os homens batessem, que agredissem. Meu pai, eu achava que meu pai também achava. Então, o dia que meu pai me falou isso, que eu estava com a gola olímpica já há um tempo, porque meu marido tentou me esganar, meu Deus, eu descobri meu pai, eu conheci meu pai de novo. Meu pai falou, filha, eu te amo e eu sei que você sofre. Você nunca me falou, mas eu sei. Então eu achava que todos os homens achavam certo isso, normal, né? Então você descobre outro mundo, com certeza, né? E a sobriedade é outro mundo, exatamente.
Eu tenho pessoas na minha família, sim, que bebe, né? Bebe, e eu vou até numa festa, porque por um tempo se afasta muito, mas a gente tem que se relacionar, porque eles vão ver a diferença da gente e isso vai fazendo a diferença. Eu vejo hoje as minhas irmãs falando assim, nossa, a Valdete tem uma casa própria, e eu ainda não tenho, né? A Valdete tem isso, e eu não tenho. Eu falei, você pode ter, você também pode ter, né? Então, assim, gasta-se muito em outras coisas que é vã, né? E quando a gente está na sobriedade, a gente valoriza aquele pouco que você tem, né? Que você fica milionário. Mas aquele pouco fica muito, porque você investe ele nos lugares certos. Não é na bebida, não é jogando fora, não é na farra, né? Mas é em coisas, né, que é mais construtiva, né? E a sobriedade vem unir a família. Quando eu cheguei na associação, a minha família chegou doente. Toda a minha família. Eu tinha filho que enfrentava o pai, né? Teve um dia que o meu filho do meio falou: bate em mim que eu aguento. Nunca mais você vai bater na minha mãe nem nos meus irmãos. Então isso é muito duro, você vê isso. Então eu vejo, eu tenho ainda filhos que fazem uso da bebida, fazem uso de outras coisas, mas hoje eles têm exemplo dentro de casa, né? E se faz a diferença, né? Então isso é muito bom. Então eu falo, se precisar, tem um lugar. Estou aqui, estamos aqui. E sabe que a gente é de acolher, porque não tem como a gente desprezar. E são várias histórias, né? Eu tenho certeza que alguém em casa que esteja nos assistindo tenha se identificado com alguma, e se não tiver, eu tenho certeza também que vai se identificar com alguém que tem alguma história lá, né? Porque cada um tem uma história diferente, de familiar, de filho, de esposa, de si mesmo, de agressão, seja física ou verbal, ou mesmo que não tenha agressão, mas que a pessoa só tá se autoagredindo, né? E aí só o fato da família ver, mas fulano comentaram aqui conosco, né, no podcast. Mas eu coloco comida em casa. E realmente, tem pessoas que têm problema com álcool que não fazem nada. Elas bebem, ficam caindo, se machucam a outra pessoa, mas pelo fato da outra pessoa ver. Mas assim, não é só isso, não é só dar o alimento em casa, né? Tem muitas outras coisas, porque você vê aquela outra pessoa doente. Então, eu acho que tem N histórias. Então, eu acho que quem vai lá acaba se identificando com alguma, pera, eu realmente não estou sozinho, né? Exatamente. E aí quero agradecer muito a presença de vocês. Eu vou chamar o seu José Bernardes aqui, Amém. porque eu queria só finalizar com ele falando um pouquinho mais da associação, Certo. se quiser deixar um contato, como que as pessoas encontram vocês e como que as pessoas podem ajudar, porque muitas pessoas talvez não tenham ninguém na família, eu não conheço, mas puxa, me identifiquei com a causa e quero ajudar de alguma forma, né? O que que as pessoas podem fazer também, tá bom? Meninas, muito obrigada. Obrigada. Sim. Parabéns É um pela grande participação de vocês. prazer. Amém. Senhor José, hoje como que a associação ela se mantém? Olha, a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, ela se mantém através dos recursos próprios dos recuperados, os recuperados que se ajudam. Nós temos um quadro de associados, só que esse quadro de associados não é um quadro obrigatório, onde você faz o seu voto, entra para a entidade, deixa de fazer o uso da bebida alcoólica e automaticamente você é obrigado a se associar. Esse associado, ele tem uma Aí ele mensalidade? contribui mensalmente tá. para ajudar nos custeios do núcleo, Tá. na manutenção dos núcleos. E esse quadro de associados é Estado de São Paulo ou regional? Cada casa tem o seu quadro de associados. Só dentro do estado de São Paulo. Só São Só Paulo. São Paulo. E a gente é um sócio contribuinte. Mas, como eu já disse, não é obrigatório. Se você quiser
entrar para a associação e ficar a vida inteira sem ser um sócio contribuinte, você aceita do mesmo jeito. A associação não obriga a pessoa a fazer parte do quadro associativo. O quadro associativo, além de ajudar a associação na parte financeira, que é uma pequena quantidade, de 2,5% do salário mínimo mensal, e dá alguns direitos para o associado, por exemplo, de ser um diretor, de ser um coordenador de núcleo, de ser, no caso, viu, o presidente, precisa ser um associado, certo? Para fazer parte desse grupo. Caso você não queira, você pode ficar à vontade lá a vida inteira, que você é muito bem recebido, ninguém vai te negar nada. São funções diferentes, São né? funções Aquele diferentes. que realmente vai só Quer para. É, Ou não, eu quero ajudar. eu quero ajudar. Uhum. E tem aqueles também que não entram para o quadro associativo e ajuda do mesmo jeito. A gente recebe ajuda voluntária, a pessoa ajuda com tipo colaborador. Uhum. Um colaborador que ele pode colaborar com açúcar, café, copinho, utensílio, coisa de... Hoje, quais são os custos que a associação tem? Porque os locais são cedidos, né? Os locais são cedidos, normalmente são cedidos mais de 90% em igrejas. São salas de igreja. Algumas igrejas a gente contribui com dízimo, certo? Outras não. Varia de padre, Uhum. de região. Uhum. Tem padre que já é mais chegado, tem padre que não é. Então, Uhum. varia de uma para outra. É sempre um local fixo? Ou O local cada sempre reunião- é fixo, porque a gente tem que ter um endereço fixo, porque senão fica ruim, porque nós fazemos os nossos panfletos, nossa divulgação, se ficar mudando de endereço, Sim. você perde todo o material. Toda vez que você fica mudando de endereço, aquele material Uhum. perde. Então, nós temos endereço fixo. A maioria são todos endereço fixo. Nossa sede central fica debaixo do viaduto Dona Paulina, sem número, lá no centro, na Praça da Sé. Atrás da Praça da Sé, na Praça João Mendes. Nós estamos lá toda segunda-feira e toda quarta-feira, das 16 horas até as 19 horas. Nosso telefone para contato é 3106-0694. Pode ligar, nós estamos lá nesse horário, Nós vamos segunda e colocar a quarta. legenda aqui depois, tá? Tá bom. É 3106-0694. Nós estamos lá das segunda e quarta, das 16 às 19 horas. Tem atendimento lá. Porque lá a gente não pode fazer um atendimento direto, porque nós não temos material humano para isso. O certo seria ter alguém no atendimento direto, mas nós não temos material humano para isso, porque todo mundo trabalha, Sim. todo mundo tem seus afazeres, tem sua vida. Eu acho que foi a Terezinha que comentou de Osasco. A sede central era em Osasco ou não? Não, a sede central é embaixo do viaduto Dona Paulina, aqui no centro de São Paulo, atrás da Igreja da Serra, Sempre. Praça João Mendes. Sempre foi ali. Ali sempre foi ali. Nós estamos há 72 anos dentro do estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1º de março de 1950. Então, nós estamos trabalhando, salvando vidas há 72 anos. Em março agora faremos, se Deus quiser, 73 anos de existência que tem a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos trabalhando com 52 núcleos, na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, da capital. Temos Osasco, Carapicuíba, Mairiporã, Guarulhos, ABC, Itaquá. Tudo faz parte da associação. Temos 52 núcleos em atividade. E se as pessoas quiserem ajudar a associação, com o que elas podem ajudar e como elas podem fazer? Então, a pessoa que tiver o propósito de ajudar a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, é só ela entrar em contato nesse telefone com a gente, na segunda e na quarta-feira, das 16 às 19 horas. A gente vive também de doações, a pessoa, cada um, o colaborador, já fala colaborador. Se ele der uma jarra de água por mês, ele está colaborando. A gente não tem nada especificado, você tem que colaborar com X, né? E Certo? esses custos são para manter as reuniões mesmo, Para manter né? as Porque reuniões. tem. É para manter os núcleos, porque tem um café, tem uma bolacha, tem um material de limpeza, tem banheiro, tem tudo. Então é para custear o dia a dia nosso. Não é para ficar. Entendeu? Esses são os rateios. O dinheiro arrecadado é mais para isso mesmo, para custear o dia a dia. E as reuniões são segunda e quarta. As reuniões são todos os dias. Todos os dias. Segunda e quarta, esse que eu citei, é o atendimento que nós fazemos na sede central. Ah, perfeito. Onde nós atendemos todos os núcleos, que leva documentação, alguém liga pedindo informação, precisando de ajuda, precisando disso, pedindo endereço.
Na segunda e na quarta que nós estamos lá, das 16 às 19 horas. Perfeito. Porque de repente você tem um amigo que precisa de ajuda. Aí você pega o telefone da associação, liga. Mas ele mora onde? Ele mora em Guarulhos. Tem em Guarulhos? Eu falo, tem em Guarulhos. Eu dou o endereço de Guarulhos para você, 12 dias para você. Tem na Zona Norte? Tem na Zona Norte. Eu passo para você os endereços, passo o dia, tudo certinho. Entendeu? Como E é a que pessoa funciona? hoje, para chegar na associação, ela só sabe o horário de início da reunião, ela chega na reunião, é apresentada, é recebida, é assim que funciona? Olha, para a pessoa chegar na associação, as nossas reuniões são abertas. Uhum. Abertas ao público. Não tem restrição. Então pode chegar qualquer um, qualquer hora, em qualquer Por situação. indicação ou não. Sem indicação, sem nada, ela chegou. Só sempre tem gente que simplesmente vê a porta aberta e entra, não sabe nem o que está acontecendo. Entra e fica, certo? Agora, se você for indicado, é melhor. E a gente não pede nada para a pessoa que chega lá de primeira vez, como eu já falei, a pessoa que tem problema com álcool, ninguém pede nada para a pessoa. Porque lá não é um lugar de paletó e gravata. Pessoa que está de bem com a vida, né? Então você não vai. Ali é fácil de você trabalhar com quem está sóbrio, quem está. Agora é difícil você dar a mão para aquele que está no chão. Exato. Associação é assim, procura ajudar aquele que está caído, porque caído também nós já fomos caídos também. Então a gente tem que estender a mão para aquele que está no chão. Aquele que está em pé, está em pé, Tá em pé, exato. certo? Ele já está caminhando com as próprias pernas dele. E o objetivo da associação, é lógico que nós fazemos um trabalho voluntário, nós paramos e continuamos prestando serviço para a associação, mas o principal objetivo da associação é fazer com que a pessoa volte para o seio da família, volte para o seio da sociedade, volte para o mercado de trabalho, volte a ser uma pessoa útil novamente. Volte a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, vai cuidar de sua família, cuidar de seus filhos, trabalhar. Agora, depende da conscientização dela depois. Em agradecimento, nós estamos aqui trabalhando, todo mundo está aqui, todo mundo tem os seus afazeres, dedico parte do seu tempo para a associação. Aí vai da cabeça de cada um. Tem gente que vai na associação, para de beber e nunca mais volta na associação. E não tem como você ir atrás. Quer dizer, é uma pessoa ingrata, que ela se serviu, quando ela chegou tinha muita gente esperando ela, e ela não faz questão de esperar o próximo. Então, existe muito isso na associação, de pessoas que param de beber e desaparecem. Não quer nem saber. Não quer saber nem da bebida e nem da associação. Uhum. Então, é chamada ingratidão, porque você foi servido gratuitamente e você tem que devolver gratuitamente isso para o próximo, para o nosso irmão, para as irmãs que precisam. Mas sempre tem alguém precisando de acolhida. E Né? muita gente precisando. Então, o nosso trabalho é assim, mais ou menos nesse sentido. Eu só queria fazer uma colocação sobre o que você falou do alcoólatra E do bêbado. e do bêbado. O alcoolismo é uma doença e não tem cura, certo? Então, o bêbado e o alcoólatra é uma coisa só, é uma pessoa só. Ele é alcoólatra e bêbado. Eu era um alcoólatra e bêbado. Eu, quando entrei na associação, nós, quando entramos na associação, passamos a evitar a primeira dose, nós deixamos de ser bêbados. Mas nós continuamos alcoólatras. Nós não podemos estender a nossa primeira dose. Porque muita gente, a gente até pronuncia, até é uma palavra difícil de pronunciar, o pessoal, nós não estamos, assim, não tem um nível de escolaridade alto, muita gente fala até a maneira errada. Eu sou um recuperado da Associação Anti-Alcoólica do Estado de São Paulo. Eu não sou um recuperado, eu sou um recuperando, porque o alcoolismo não tem cura, não tem remédio. Perfeito. Então, o dia que eu achar que eu estou recuperado, eu vou correr o risco de voltar para o boteco. Eu vou correr o risco de tomar a primeira dose, porque eu já estou curado. Eu tenho que ter consciência que eu nunca vou estar curado. Eu vou morrer alcoólatra, mas não bêbado. Certo? Essa é a diferença do alcoólatra. Alcoólatra a gente vai continuar sendo, mas bêbado não. Porque nós não vamos tomar a primeira dose. Se um dia a gente achar que está curado, a gente se afasta das reuniões. E é nas reuniões que a gente encontra a nossa fortaleza, está dentro das reuniões. O nosso remédio é o testemunho. E se você se afastar das reuniões, você se afasta do remédio. E você vai ficar de cara para o boteco. Se você acha que você está curado, o que acontece? Se você está gripado, está tossindo, você toma um xarope, o médico fala para você, toma esse xarope aqui, essa semana você não pode chupar sorvete. Mas semana que vem, se você parou de tossir, está legal, você não vai botar sorvete? Por quê? Porque você está curado. E nós não, nós nunca vamos estar curados. Vamos estar sempre em recuperação. Entendeu? Então essa é a diferença. Alcoólatra sim, bêbado nunca mais. Essa é a diferença. Muito bom.
Nós vamos deixar o contato dos núcleos aqui depois para vocês, se vocês quiserem entrar em contato. E eu vou pedir para a gente finalizar com. Tem um site, tem bastante sites também aí no baixo, Perfeito. entendeu? Tá. Onde tem a relação de todos os núcleos e atividade, com endereço, tudo certinho, Bacana. datas, horários. Só entrar no E site. eu vou pedir para a gente finalizar com uma fala do seu José Bernardes, assim, como se tivesse frente a alguém que tenha assistido o nosso episódio e tenha se identificado, para que a pessoa não tenha medo de ligar. Eu queria que o senhor desse um recado e a gente vai finalizar com esse recado. Olha, eu quero dizer para você que está aí do outro lado nos vendo, que a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, ela está sempre de braços abertos para receber você que tem problema de alcoolismo ou outras drogas. Alcoolismo tem uma saída sim. A cura está dentro de você. O poder de decisão tem que ser sempre seu. Não tenha medo, não tenha vergonha, pode nos procurar, pode ligar, nós estamos sempre de braços abertos para ajudar você, homem ou mulher, não importa o sexo. A associação acolhe as pessoas de ambos os sexos. Pode chegar lá, você será muito bem recebido por todos nós e com certeza você vai ser mais um integrante da nossa entidade. Se você prestar atenção na nossa reunião, fazer o voto no final, lá nós não obrigamos ninguém a nada. Ninguém toma remédio, ninguém toma choque, não tem pressão, não tem nada. Lá nós não falamos da vida de ninguém, não apontamos o dedo para ninguém, nós falamos simplesmente de nós mesmos. O testemunho que eu estou dando é do que eu passei no alcoolismo. O que eles falaram foi o que eles passaram no alcoolismo. Lá nós não podemos falar da vida de ninguém, nós falamos da nossa própria vida. Pode ir lá, pode participar, que eu tenho certeza que o senhor, ou a senhora, ou o rapaz, o adolescente, vocês vão gostar e vocês vão ficar conosco. Com certeza, nós estamos sempre de braços abertos aguardando vocês. Pode nos procurar. E aí, Luana? Vamos aprender Libras em um minuto? Vamos lá. Quer fazer um curso gratuito de Libras? No YouTube, eu tenho um curso grátis com certificado. Você só precisa se inscrever e acompanhar o meu canal. O link está aqui embaixo.